Hoje nós vamos reagir ao vídeo mais polêmico desse mês, que é um patrão versus 30 demitidos. Cara, esse vídeo aqui tá dividindo muitas opiniões. Eu quero dar minha opinião sobre esse assunto também. E eu quero que você comente nesse vídeo aqui também a sua opinião pra gente poder trocar uma ideia saudável, beleza? Então já vamos aqui para o vídeo. Já deixei ele aqui no jeito pra nós, beleza? Um patrão versus 30 demitidos do canal Foco aí, tá, rapaziada? Ó, quem não é inscrito lá, se inscreve, deixa o likezão aí. Cara, eu vi muita gente falando desse vídeo, eu vi muita gente reagindo a esse vídeo. E eu, como eu tenho empresa, eu me senti à vontade de reagir a esse vídeo aqui e ver a opinião, né, dos demitidos, até pra eu conseguir ter um feedback nas minhas empresas, né, galera? Então, vamos lá. O negócio já começa a pegar daqui, ó. Eu não sou ONG. Bora ver aqui, eu vou aumentar o volume aqui pra mim, que senão vai ficar muito baixinho. Então, bora, play. Eu não sou ONG. E eu não sou escravo. Na realidade, Nossa senhora, eu não sou ONG, eu não sou escravo. Já tô falando, já começou pegando. você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno pra trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso me fizeram? Nossa, Você aí não. teve orientação, Tive mas nada. esse jovem Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve. Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem Agora não de teve? novo. A turma Thales Gomes, empreendedor serial. Tá, vai começar agora. Thales Gomes, eu não conheço ele, né? Acredito que não tá dentro da minha bolha, mas o cara é empresário, né? Só pra ele falar aqui que um funcionário custa mais de R$1 milhão pra ele demitir, o cara já deve ser brabo aí, né, mano? Nas empresas. Vamos conhecer o cara aí. Sou fundador e presidente do G4 e eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. Mas não era 30. O primeiro tema é: empresa não é ONG. Empresa não é ONG, não entrega resultado e é demitido. Tá, eu tenho a minha opinião formada sobre isso e eu vou falar no final dessa pauta. Quem não entrega resultado é demitido. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, Concordo. teremos Certo. dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você Sim. confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem, e num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, é o líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele, essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em dois. Primeiro calma ponto aí. que você trouxe para mim. Antes dele dar o posicionamento dele aqui, concordo com várias coisas que ela disse, né? Realmente, a gente não tá 100% todo dia, não tem como você dar seu 100% todo dia. Vai ter dia que você vai estar bem, vai ter dia que você vai estar mal, vai ter dia que você vai brigar com seu pai, com a sua mãe, com seu namorado, com a sua namorada, com seu marido, com a sua esposa, alguém vai te xingar no trânsito. Então vai ter dia que você vai estar mal, sim. Só que as pessoas, elas precisam entender o seguinte: vida pessoal é vida pessoal, trabalho é trabalho. Você não pode levar trabalho pra casa, porque se você leva o seu trabalho pra casa, significa que você sente que deixou de fazer algo. Concorda ou não? Não sei. Vamos debater nos comentários. Eu quero que vocês troquem ideia comigo. Então, assim, se eu tô levando meu trabalho pra casa, quer dizer que eu não fiz tudo que eu deveria fazer. Então, eu tô preocupado com o que eu não fiz lá no trabalho, certo? Pode ser que você teve um dia ruim. E se você leva problema da sua casa pro trabalho, automaticamente você não performa bem. Então, as pessoas, elas precisam aprender a separar o profissional do pessoal, tá? Então, você não pode levar trabalho pra casa e você não pode levar problema de casa pro trabalho. Porque se você chega no trabalho de cara emburrada, chega chateado, você não vai performar
performar bem, o seu líder, porque eu não gosto da palavra patrão, nem chefe, o seu líder, ele vai te cobrar mais, e como você já tá chateado por uma situação que aconteceu na sua casa ou na rua, você vai ficar bolado com o seu líder e você vai ficar aquela assim, pô, o cara não gosta de mim, eu tô aqui e tal, não sei o quê. Já começa a gerar um conflito de interesse sem ter um conflito muito forte de interesse. Esse tema é muito delicado, né, velho? Porque, assim, são opiniões diferentes, né? Então, assim... Só pra você entender, né, você que não me conhece, eu já fui funcionário, né, eu já trabalhei de cobrador de ônibus, então eu sei como é uma cobrança de uma empresa grande, né, porque a empresa, ela era relativamente grande, e eu também já estive, né, e eu estou na posição de líder, né, então hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho funcionários, então eu consegui passar pelos dois polos, tá, então eu consigo ter opinião formada sobre as duas cadeiras, tá, então vamos ver aqui o que o Thales vai falar pra gente poder debater, né. Quem que é? Se uma pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano pra essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque Exato. demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Exato. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa Exato. ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu não. Meu ponto, vamos lá, vai ter várias pausas aqui, tá, rapaziada? Pra nós poder trocar ideia. Meu ponto aqui, igual ele falou, nenhum patrão, né, eu não gosto, né, velho? Nenhum líder demite ninguém porque a pessoa teve um dia ruim. Então, isso é fato. As pessoas, elas são demitidas a partir do momento que ela não entrega aquilo que ela foi contratada pra fazer. Por exemplo, na época, quando eu era cobrador de ônibus, a minha função era sentar lá na cadeirinha, ficar lá sentado dentro do ônibus, receber o dinheiro da galera, dar o troco e fazer o mínimo, né, que era dar um bom dia, boa tarde e tratar as pessoas bem. Só que tinha dia que eu não tava bem. Só que a pessoa que tá entrando dentro do ônibus, ela não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Então, eu tinha que vestir a minha máscara e então, dentro do trabalho, eu tinha que estar bem, mas fora eu poderia estar mal. Só que eu tinha que entregar aquilo que eu fui contratado pra fazer. Se eu não tivesse entregando, se eu não tivesse dando resultado, se eu tivesse dando prejuízo pra empresa, obviamente eles iriam me demitir porque a minha performance não estava tão boa. Eu não estava entregando um resultado tão bom. Por que que as pessoas não entregam resultados bons? Cara, N fatores, né? N fatores. Então, vamos continuar. Eu discordo. Porque Ela não vai fazer comprometer porque prejuízo. assim, não vai fazer. Porque assim, Como, eu então? vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau, e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou, e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro pra fundação. Por isso que eu Ou acredito... talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro, mas você poderia ter feito o teu propósito Sim. para trabalhar com a primeira infância, né? Sim, Aqui ela foi demitida injustamente, né? Ela foi demitida por um motivo pessoal. E assim, pra pessoa ser demitida por um motivo pessoal, tem que ser um motivo muito forte no qual o que aconteceu vai interferir diretamente na visibilidade e nome da empresa. Eu já vi casos, né, tanto aqui na cidade, que tipo, pessoas foram demitidas em festas da empresa, festa de final de ano, porque os caras simplesmente brigou. Inclusive, já aconteceu isso na minha família. A turma brigou dentro da festa, foi demitida. Cara, a empresa não tá errada. Se o cara não consegue participar de uma confraternização, que é um momento de lazer, um momento de esparecer, de ninguém falar de trabalho, os caras estão brigando. Imagina assim, ó, se na festa é um momento de lazer, o cara tá brigando, imagina na hora do trabalho que o bicho tá pegando. Então assim, cara, nesse ponto, eu acho que a empresa tá certa em demitir a pessoa que briga dentro da empresa. Cara, briga dentro de empresa é inaceitável, mas não tem como. Não sei o que aconteceu com ela, não sei se o marido foi lá na empresa e discutiu com ela, então meio que a empresa entendeu, tipo assim, pô, essa mulher, não ela, mas o marido dela vai ser um cara problemático, que ele vai ficar vindo aqui todo dia, toda semana, ficar brigando, enchendo o saco dela, então vamos cortar o mal pela raiz. Na minha opinião, foi injusto, tá? Na minha opinião, foi injusto, pelo que ela contou aqui. Mas, vamos lá. Então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido.
Era o Que foi emprego no dos seu meus trabalho sonhos. e Sim, foi causou no um meu problema. trabalho e causou um grande problema. Aí, Só ó. que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei pra você. Eu entendi de Escute onde os seus tá vindo a tua história, funcionários. já, que você tá dizendo. Escute Mas os seus pensa bem, funcionários. isso aqui você tá me trazendo um problema pessoal que você teve com Sim. a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Sim. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata. Isso não Sim. existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. que é uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente e eu sinto muito que tenha acontecido. Sim. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala: esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, aí eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua que às empresa? vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está Mas passando veja, nos setores que para às ver vezes como não é os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes, essa pessoa, ela tá causando prejuízo pra companhia, então eu tô te dando um dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo pra companhia, dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou usar o meu exemplo, eu tenho 400 funcionários. Dependendo, pra salvar um funcionário, digamos que eu fique com pena de alguém, pra salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem Não é desamparadas justo. por causa de uma família? Não é justo. Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale. Vale Eu a pena também. você buscar Eu o que está concordo, estamos acontecendo com alinhados. ela, Mas entendeu? uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque Não, vale a mas é pena justo ou buscar não? a ovelha perdida. Mas Eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não Ou adianta. seja, Então, aqui ela não tá sabendo falar se é justo ou não. Ela não tá conseguindo responder a pergunta dele. Vou responder pra ela. É justo você demitir 400 pessoas por causa de um? Cara, se a empresa precisa de 400 funcionários, se ele demite 400 e mantém esse que já tá dando problema, esse que tá dando problema não vai conseguir fazer o trabalho de 400 pessoas. Então, neste cenário, cortaram o mal pela raiz. Só que, antes de você demitir a pessoa, primeiro você precisa entender o porquê que ela não tá performando bem. Como é que a gente faz isso? A gente chama a pessoa pra conversar. Cara, e aí, como é que tá? Como é que tá seu dia? Como é que tá a forma de trabalhar? Tá pesado? Não tá pesado? Como é que tá? Como é que tá seu mental? Eu converso muito com os meus colaboradores da seguinte forma, né? Porque eu já tive burnout. Eu sei como é ruim ter burnout. As pessoas acham que não existe isso de burnout, mas existe. E uma coisa que eu jamais quero que os meus colaboradores passem é por burnout. Isso é uma coisa muito péssima. Quando eu tive burnout, eu fiquei um mês sem fazer absolutamente nada. Eu fiquei um mês offline de tudo. Então, como eu trabalho com rede social, isso atrapalhou muito no meu faturamento, tá? Sendo bem objetivo com vocês, eu fiquei um mês absolutamente sem fazer nada, sem postar nada, sem ir pra rede social, nada. Tanto é que, quando eu precisei, quando eu tive esse burnout, foi na época que eu mais produzi, porque eu estava me cobrando muito. Então, eu senti que eu não estava muito bem. Então, o que eu fiz? Eu deixei tudo preparado para um mês completo. Joguei na mão do meu colaborador mais confiável, que hoje é o meu braço direito. Cara, eu falei, mano, toca aí que eu vou ficar offline. Eu fiquei um mês offline. Eu pegava muito pouco no celular, eu conversava muito pouco até com ele também, só pra ver se tava tudo alinhado, bonitinho. Mas eu não queria saber de nada, eu não queria saber de nada de trabalho. Eu só queria ficar à toa, sem fazer nada e espairecer a minha cabeça. Então, assim, antes da pessoa demitir o funcionário, ele precisa entender por que ele não tá performando, precisa oferecer treinamento necessário, né, pra pessoa, precisa oferecer o direcionamento necessário. Então aí sim, a partir do momento que você ensina, mostra como aplica, mostra como faz, direciona certinho, depois que você faz tudo isso, se mesmo assim a pessoa não performa do jeito que ela precisa performar, aí sim eu acho que já vai mais da pessoa não conseguir exercer aquela função que ela se propôs a fazer. Então, nesse cenário, eu acredito que vale muito mais a pena, por mais que, igual ele falou, cara, demitir um funcionário, um colaborador, é muito caro, muito caro. E como ele disse também, dependendo do cargo, cara, se você demite esse funcionário também, esse colaborador, a empresa quebra, porque você tem que pagar tanta coisa que se o cara não tiver caixa, ele literalmente quebra. Então, concordo com ela também, que vale a pena você tentar resgatar essa pessoa, mas você só consegue resgatar se a pessoa quiser ser resgatada. Não adianta você tentar ajudar quem não quer ser Você ajudado. acha que é melhor eu demitir 400 pessoas pra salvar um, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu essa também. pessoa poder Mas ajudar isso aí essas a gente tem 400, convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente tá divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá Não é performando, é justo. isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você tamo pode. Entrou na Obrigado, mente tá? dela, entrou na Sim, mente tá. dela.
Tudo bem, Esse aí é o que falou que não é Tá funcionando? escravo, né? Vamos ver. Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram. Empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que eu Quem vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em O números. que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário. Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém produziu. Qual que é o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Sim. Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com Claro, esse lucro claro. que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Sim. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas Vamos falar de número de especificamente. 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa. Vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor Exato. para aquele funcionário. Mas Exato. você É uma pegou troca. o currículo daquela pessoa para trabalhar, não Claro. certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas não qual que é o de ponto? paraquedas. Digamos que você não está puxou o performando. currículo. Você não está performando. Por que eu te mantenho na companhia? Aqui eu tenho um ponto sobre isso que ele falou. É sobre o currículo. Cara, eu vi um vídeo esses dias de uma mulher que ela tava fazendo uma entrevista online, né, com a empresa. A mulher simplesmente, ela pediu pro GPT criar um currículo pra ela. E aí, cara, o GPT criou lá, eu tenho experiência há mais de 15 anos e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeiro ponto que tava errado, o nome. O nome não era da mulher, era o nome de homem. Segundo ponto, a mulher tinha acho que 26 anos ou 23 anos, um negócio assim. Então, é impossível ela ter 15 anos de experiência, a menos que ela tenha começado a trabalhar a partir do momento que ela saiu da barriga da mãe dela. Então, assim, cara, infelizmente, as pessoas, elas colocam coisas no currículo que não são reais de acordo com aquilo que ela realmente faz. As pessoas podem acrescentar coisas, as pessoas podem omitir coisas, e quando chega na hora do vamos ver, a pessoa, de fato, ela prova que o que tava no currículo não serviu de nada. Só foi a chave de entrada dela lá dentro. Então, assim, infelizmente, tem muita gente que coloca coisa no currículo que não, a pessoa não faz, de fato não faz, não tem experiência naquilo, só pra entrar. E, cara, ao meu ver, não tem nada de errado nisso, desde que você esteja disposto a aprender e de fato fazer. E também a pessoa tem que ser clara e objetiva. Por exemplo, eu tenho experiência em venda de monitor, por exemplo. Cara, beleza. Quantos monitores você já vendeu? 2. Mas eu tô aqui disposto a aprender a vender 500 por mês, entendeu? A minha ideia. Então, assim, cara, nem sempre o currículo fala tudo sobre a pessoa. Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua Mas eu empresa. não tenho Minority Report, eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem Exato. o que Não, precisa. você tem pra seu essa carreira. RH que faz isso. Não, mas você diga, procura veja, essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho Certo. que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Foi o que eu acabei de falar. Cara, Alguma coisa que esse Existe um funcionário contrato não tá que dando certo naquele produto. Se você tem três... Você tem uma empresa, mas vamos lá. vários setores. A gente vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não tá se dando bem. Alguma coisa tá acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? você tem razão. Sim, e é sim. essa a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir O as pessoas. empresário, a gente tá falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Ué, mas é a mesma pessoa, certo? É um empreendedor. Então, exato. Se eu contratei alguém pra trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa Certo. 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só pra achar a pessoa pra mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia. Certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir. Pois é um ponto aqui também que tem muita gente que, cara, não enxerga isso, e como eu já disse, eu estive nas duas cadeiras, então eu consigo ter opinião formada nas duas cadeiras. Cara, quando eu era funcionário, quando eu trabalhava lá na empresa, assim, mano, eu vou falar a real pra vocês, eu não tava muito preocupado se teria movimento ou não no dia, né? Na minha cabeça, eu era muito novo também, né, turma? Então, assim, na minha cabeça era assim, ó, cara, eu vou sentar aqui, vou fazer meu trabalho, no final do mês eles têm que pagar meu salário e ponto final. E agora que eu tô do outro lado, cara, eu vejo que a parada é totalmente diferente, tá? Assim, eu penso o seguinte, hoje, penso não, né? Hoje é a minha realidade. O mês virou, dia 30, 31, dia 1º do mês, eu já sei todo mês e eu tenho já uma dívida pra ser paga durante aquele mês. Então, um exemplo hipotético, tá? Todo mês eu sei que eu inicio meu mês com uma dívida, sei lá, de 20, 30, 40, 50 mil reais. Então, o que eu preciso fazer dentro da empresa?
Eu preciso gerar receita para eu conseguir pagar os funcionários, pagar os outros custos, aluguel e produção e tudo mais, e produto, né? Já falei. Então, assim, eu já começo o mês devendo. E aí, do outro lado da cadeira, quando eu tava, eu não ligava muito se ia ter produção ou não. Tipo, se eu ia conseguir render ou não. Na época, não tinha meta, né? Então, eu não precisava trabalhar com meta. Só que hoje eu vejo que, cara, a meta ela é muito importante. Porque, assim, mano, se uma empresa ela não tem meta, o valor que ela faturar, tanto faz. A cabeça do funcionário, né? Pelo menos a minha, era essa. Cara, vou fazer o que eu tenho que fazer. Se final do mês meu patrão lucrar ou não, não me importa. Ele vai ter que pagar o meu salário de qualquer forma. Só que o outro lado que as pessoas também não enxergam é que é o seguinte: essa empresa ela não consegue se pagar e não consegue pagar o funcionário, ela vai fechar. Ela simplesmente fecha. O cara fala, mano, não faz sentido eu ficar batendo cabeça nisso aqui, vou fechar. E aí, infelizmente, todos os funcionários dessa empresa são demitidos. E aí a pessoa vai ter que passar por toda aquela jornada de novo, de procurar emprego e etc, etc, etc. Então, assim, cara, hoje, né, como eu tô na cadeira de líder, eu vejo o seguinte: o líder, ele tem que estar muito alinhado com o seu colaborador, né, com meta e diálogo. Se os dois não estiverem alinhados, cara, a empresa, ela não vai pra frente. E assim, o que eu sempre falo pros meus colaboradores: cara, eu quero que você ganhe muito mais do que você ganha aqui hoje. A minha meta é fazer você crescer. E assim, se você consegue implementar isso na cabeça do seu colaborador e ele de fato consegue fazer, você concorda que o seu colaborador, ele tem a própria empresa, entre aspas, dentro de outra empresa? Porque assim, nas minhas empresas a gente trabalha com meta. Então, bateu a meta, recebe a mais, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que se eu tivesse trabalhando lá de cobrador de ônibus com a mente de que a empresa também era minha, por mais que lá não tivesse modo de crescer, nem comissionamento, nem nada, era só o fixo, eu acho que a minha cabeça hoje em dia seria muito mais diferente do que é. Ou eu teria essa cabeça que eu tenho hoje muito antes, entendeu? O meu patrimônio, e aí como é que fica a minha família, que depende de mim, as pessoas que dependem de mim, os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? Não. E aí eu volto para a pergunta original: o que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Perfeito. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. Eu tô usando meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10. Inclusive, né, outro exemplo real é que já tive colaborador que a pessoa tava mole, não tava performando bem, e isso tava impactando diretamente nos outros que estavam fazendo o trabalho excelente. Então acaba que, vamos chamar de vírus. Quando você tem um vírus instalado em células boas, esse vírus, ele destrói as células boas. Então, o que você tem que fazer para ele não destruir a célula boa? Remove o vírus. Isso acontece quando você tá doente, você tá gripado. O que você faz? Você trata, você toma remédio para expulsar o vírus. Então, isso é muito real, velho. Se você tem funcionários que não estão alinhados com o propósito da empresa, o propósito do líder e o próprio propósito dela, cara, infelizmente você tem que tirar a pessoa, coloca outra pessoa melhor no lugar e vida que segue. Por quê? Se a pessoa se ela chegou no limite de ser demitida, é por culpa dela. Porque, é igual ele falou, cara, nenhum líder quer demitir ninguém, cara. É muito ruim, é muito burocrático, é muito caro, é muito chato demitir pessoas. É muito, muito chato. As pessoas não têm ideia. Porque pro colaborador, cara, pra ele é muito simples, tá? Entre aspas. Eu sei que tem aquele baque, né? Tipo, nossa, e agora? Perdi meu emprego, ok. Mas, mano, tem todo um processo. Quando o líder, ele tem que demitir, é papel pra lá, tem que pagar não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que mandar não sei pra onde. Cara, é um rolê danado. Se as pessoas soubessem, velho... 10 mil pessoas, e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando resultado. Mas essa pessoa que não tá entregando resultado, ela não tá precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada. Ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não tá entregando No mínimo resultado. eu tenho que saber de vendas, né? Porque não Digamos adianta que você você colocar... No mínimo, é o que eu falei. Você colocou no seu currículo, no mínimo você tem que saber daquilo que você pôs no seu currículo. Só que, infelizmente, pessoas colocam coisas no currículo que elas não sabem
ou que elas sabem mais ou menos e acham que sabe muito. E aí, na hora que chega na prática, ela mesma vê e fala, nossa, eu não sei nada. E aí tem muita gente que não tá disposto a aprender pra melhorar. A pessoa simplesmente vai empurrando com a barriga, entendeu? Pessoa de gerente, Eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não tá entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não tá entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então Senão eu tenho que demitir todo mundo. você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa Não. pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. esse é o Que risco. não, mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, é claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou Não. uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano. Nunca na sua vida, nunca, jamais, cara, o empresário, ele vai ficar fazendo dívida pra manter algo que só tá dando prejuízo. Cara, ele não vai fazer isso. Jamais. Nossa, de onde ele tirou isso? Eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Você vai procurar um Qual que é a sócio, margem que o alguém meu vai te negócio tem ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá Mas vamos errando lá. nesse momento. Sim, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não. Não, demitir a gente tá alguém falando que não exatamente, a gente tá falando competente. realmente Mas de vamos pro pessoas que lado tá... do empréstimo, tá? A Selic tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar em cima do que você pediu no emprestado. mínimo 15% ao ano. Mas não é Exatamente. sobre isso, porque 15% Porque ao ano eu deixo você esse é o do banco e dever da ganho. outra empresa ganhar, entendeu? O governo assim, 15% ao ano, eu ganho deixando o CDB do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muito a taxa de juros e o empreendedor, ele fica de mãos atadas para tomar risco. Exato. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são obviamente produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela tá precisando fazer pra ela continuar. E se eu não conseguir renovar? Meu, você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando, As pessoas entendeu? geralmente Mas não abandonam a companhia, abandonam seus Exatamente, líderes, você tá certo. exatamente. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? Né? O Brasil tem 22 milhões de Você CNPJs. voltou a pensar pra você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da E companhia. o CLT tem que olhar pro... Cara, é lógico que ele vai olhar pro lado dele. Antes do CNPJ, existe o CPF. Cara, ele não vai colocar a vida dele, a família dele, a estrutura dele em risco por uma pessoa que não tá pensando nem nela mesma. Nossa, meu Deus, mano. O que esse cara tá arrumando? O que ele tá falando? Meu Deus. lado dele. Mas aí quem A vai equipe empregá-los? dele. Ele vai olhar quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me Exato. processar e vão embora. Exato. Então não é muito melhor que todo Mas mundo muitas trabalhe das junto? vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei numa empresa, que ela É. até fechou, ela faliu, Tá bom. que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, É. VR caindo por dia. É. Então tinha gente que não ia. É. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, era 2 prédios, um do lado do outro. É. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não paga o VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí, Os demais continuam isso. Você Mas vê aí que vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas aí muita Ela gente tem deu a obrigação de mão cumprir. pra continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Pra Mas a tentar empresa recuperar. não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não. Ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. E eu vou te dizer, você tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. Essa é O a empresário destruição, nunca quer não perder só- a empresa dele. Como o CLT também não quer perder o emprego dele. Mas Exato, mas se o CLT não quer perder o emprego dele, ele tem que fazer por onde? Porque não adianta ele tá ali de manequim, cara. Não adianta. É como se fosse um peso. É como se fosse uma... Tipo, você tá pagando alguém só pra ficar ali, pra não produzir nada. Então é melhor você não ter ninguém. E pelo menos você não tem custo, entendeu? veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Exato. Então é fácil eu mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não Sim, quer mas falhar. a dívida Ele que ele vai precisa negociar da- pra quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Mas como que ele vai negociar a dívida se é a empresa que quebrou? Tipo, a dívida que ele vai ficar é do salário que ele não vai pagar pro funcionário, é de fornecedor que ele não vai pagar, engloba muita coisa, E o primeiro a levantar a bandeira e colocar a empresa em processar uma empresa, é o funcionário. Então, tipo assim, cara, é uma linha muito curta de opinião. Obrigado, irmão. Tá bom? Valeu. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Isso aqui é pesado, Tudo bem, cara?
Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Caraca, o Juliano. cara todo Qual que é a tua opinião estilosão, sobre o mano. tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou o teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se eu chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez Sim. não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu... Esse aqui é o famoso ego, mano. O famoso ego. Muitas pessoas não conseguem descer o degrau pra começar a querer subir a escada. Muita gente quer já começar lá no topo da escada e não é assim que funciona. Já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não tô nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias, ou nas áreas da companhia, e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo para você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco. E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco, e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil para as pessoas e tem uma história super bacana, que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir ele para fazer um pouco a mais. Ele saía 6, 7 horas do trabalho e falou, posso ficar até mais tarde? E você me ensina o que você faz? Cara, olha aí, ó, a diferença do cara que quer crescer e do cara que só trabalha para receber o salário e tchau. Entendeu? uma coisa que alguém gosta é mentorar as pessoas. A gente quer ver gente esforçada querendo evoluir e mentorar. Eu, pelo menos, adoro. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. Olha, eu também quero. Eu sempre falo com meus colaboradores, cara, eu não quero que você fique aqui a vida toda, não. Se você quiser ficar aqui por escolha sua, maravilha. Mas, mano, eu quero que você cresça na vida. Eu quero que você conquiste tudo que você quer conquistar. Só que não é todo mundo que tem a chave virada. A grande maioria das pessoas, elas foram educadas a só trabalhar pelo mínimo, receber o salário mínimo e tá ótimo pra elas. E não tem nada de errado com isso. São poucas as pessoas que têm aquela ambição, que, cara, quero crescer, quero, sei lá, quero morar numa casa gigante, sabe? Quer ter uma vida extraordinária mesmo. Mas não é todo mundo que tem. Cara, não tem problema nenhum nisso. São escolhas pessoais, sabe? Mas como eu vim lá de baixo e eu consegui chegar num patamar bacana, cara, eu consigo mostrar o caminho pra qualquer colaborador meu. Eu falo, cara, eu não quero que você fique aqui a vida inteira. Se você quiser ficar por escolha sua, maravilha, tamo junto, é nóis, vamos crescer junto. Mas se em algum momento você virar pra mim e falar assim, Diego, olha só, foi muito bom o tempo que eu fiquei aqui, só que eu consegui fazer isso, 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 hoje eu consigo ganhar muito mais do que eu ganho aqui, tô saindo, eu vou falar, mano, vai com Deus, Deus te abençoe, maravilha, que bom que você venceu na vida, sucesso, é isso, sabe? A partir do momento que você tem uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você tem um potencial. Esse caso, ele não era um patrão, tá? Ele era um gerente do banco ali. Então, e como o cara era o office boy que interagia com ele o tempo inteiro, ele viu que esse menino, ele era muito trabalhador, muito esforçado, e falou, posso ficar até depois do tempo? Você me ensina o que você tá fazendo pra eu te ajudar? Aí o cara falou, bom, você vai fazer meu trabalho? Então demorou. Toma aqui que eu te ensino, você vai fazer fechamento comigo. Ele foi aprendendo, virou gerente, daqui a pouco virou superintendente, daqui a pouco virou um diretor do Bradesco, daqui a pouco ele fundou o BTG. E ser empreendedor é exceção mesmo, né? Se todo mundo fosse ser empreendedor, quem quer ser CLT? É isso que eu acabei de falar. Na verdade, é uma sinergia, é uma simbiose entre os empreendedores e os trabalhadores, que somos nós, eu e você, que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem as nossas riquezas, não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como office boy, mas começar com alguma oportunidade. Mas o tema do debate, pelo menos o exemplo que eu usaria, é que muitas vezes eu vou pegar um exemplo. O jovem fez engenharia. Então, o sonho dele era começar num emprego onde ele entra ali como engenheiro.
talvez não há tantos empregos assim para engenharia, dependendo do tipo de faculdade que esse jovem fez. Então a gente já viu casos que, infelizmente, esse jovem formado em engenharia, ele está sendo Uber. Mas aí ele está fazendo Uber, pelo menos ele não está passando fome, pelo menos ele consegue ajudar em casa, ele está dando um jeito dele. Se ele chega ali, eventualmente, numa companhia e fala, cara, o que tiver para fazer tá bom, me dá aqui, eu vou galgando um crescimento, pode ser um caminho, né? A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário que fala, o que ele produziu, o que ele está produzindo, ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu. Bom, vamos lá. O que eu vejo muito acontecer, e não é vergonha nenhuma, por exemplo, a pessoa formou em, sei lá, medicina. Medicina é um caso muito à parte, porque a pessoa para fazer medicina, ou ela é muito inteligente, muito pica, ou ela já veio de uma família do mesmo ramo. Então, normalmente, a pessoa já tem um pouquinho de acesso, só que não é todo mundo. Então, a pessoa que fez medicina, formou em medicina, cara, ela já quer sair dali médico, concorda? Só que pra ela abrir um consultório pra ela é muito caro. E se ela não tiver dinheiro, ela não consegue. Então não é vergonha nenhuma ela começar de baixo, trabalhando, sei lá, em uma clínica de alguém, como funcionária mesmo, e ir crescendo. Vai juntando a grana e tal, não sei o quê, vai juntando. Quando vê, ela vai e abre o consultório dela. Ou até mesmo ela pode, sei lá, trabalhar de secretária, né, de alguém. Cara, não é vergonha. Só que as pessoas, elas são muito imediatistas. Cara, a pessoa fica não sei quantos anos fazendo a faculdade, ela já quer sair de lá, já o pica. Mano, não é assim que funciona, As coisas, elas demandam tempo. Se você não tiver acesso e o QI, é o que indica, mano, não adianta. Você vai bater cabeça. E é normal. Só que as pessoas não conseguem esperar o processo. Tudo bem, mano? Vamos lá, Davi, qual é o teu ponto sobre o tema? Bora dar Eu visão. acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer, não é um problema quando você Exato. se predispõe a isso. Exato. Mas se você já tá entrando no mercado já de baixo e daí você começa a subir e aí você é demitido por alguma coisa de um contrato temporário, uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, fiz um currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você tá me falando então que tem uma escassez de trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Com a taxa de desemprego, não. 7%. 7%. 7%. Então, assim, e qual que é o turnover do Brasil? Ou seja, turnover é quando a pessoa sai do emprego, né? Por ano, o turnover médio do Brasil é de 50%. Ou seja, tem um giro muito grande de emprego. Então, tem muita rotatividade. Talvez isso é um grande problema também. Mas, na verdade, é uma oportunidade para quem tá buscando. Porque se tem rotatividade, abre-se uma vaga. Talvez você tá pegando uma experiência pessoal que, infelizmente, você tá tendo, sinto muito, tá? De tentar conseguir um emprego, mas tentando colocar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Você tem muitos empregos no Brasil. Talvez não tenha exatamente o que você quer. Emprego, pode ter que partes do país tenha bastante emprego, uma rotatividade maior. Eu tô falando pela minha experiência aqui Qual que é em o teu São Paulo. caso? Qual que é a tua profissão? O que você tá buscando? Eu tô fazendo gestão de RH Tá e bom. trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me desenvolver ou minha falta de desempenho. Eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. Que é um baita erro do gestor, né? No final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, é aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa pra sempre. Se eu tivesse uma lâmpada mágica pra esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que é, existem coisas que você pode melhorar. Depois eu te dou um toque ali, tá? Me lembra disso. Como é que é seu nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia... Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada... de uma cabeleireira e um policial militar, que eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela, junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte, e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor Você acha saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver, mas nem... Cara... Ó, aqui a gente tem um pensamento, é porque eu não acabei de assistir, mas eu vejo que a gente tem um pensamento muito limitante
De tipo assim, é aquilo. Eu sou contratado pra trabalhar somente 8 horas por dia, eu vou trabalhar somente 8 horas por dia. Quando eu sair do meu trabalho, eu não quero fazer mais nada, eu quero só descansar, eu quero viver minha vida, e é isso. E, cara, não tem nada de errado com isso, tá? De novo, as pessoas, elas têm livre-arbítrio de fazer e pensar o que quiser. Só que as pessoas que têm desejo, têm vontade de vencer na vida, têm vontade de, cara, construir um patrimônio gigantesco, são poucas as pessoas. E para ela conseguir fazer isso, ela vai ter que trabalhar a mais, tá? Ela vai ter que trabalhar, se ela é CLT, ela vai trabalhar no CLT e depois ela vai fazer algo por fora, uma renda extra, que daqui a pouco vai virar o negócio principal dela. E ela vai sair do CLT, vai abrir a própria empresa, vai começar a empregar outras pessoas. Só que não é todo mundo que tá preparado para isso. Não é todo mundo. A grande maioria das pessoas só fazem o mínimo para receber o mínimo. E não tem nada de errado com isso. Se a pessoa vive tranquilo com o mínimo, cara, ótimo, maravilha. Mas o cara que ele quer construir uma parada muito grande, mano, o cara trabalha full time, 24 horas por dia. Até hoje eu sou muito questionado pela família, principalmente, por trabalhar tanto. Nossa, mas você não vai em nenhuma festa. Nossa, mas você não consegue ir no Natal. Nossa, você não consegue vir aqui um final de semana. Cara, não, porque eu tô trabalhando, eu tô focado no meu objetivo. Eu trabalho de segunda a segunda, da hora que eu acordo até a hora que eu deito. Então, assim, mano, porque eu tenho um propósito, eu quero construir um império. Só que se eu quiser construir um império trabalhando 8 horas por dia e depois não fazendo mais nada, cara, eu não vou construir absolutamente nada. Eu vou só viver do mínimo. E não é isso que eu quero. E quem pensa assim, não tá errado. Cada um pensa do jeito que quiser. Todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, tendo condições de trabalho que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você Não, tá ela pode mudar de emprego, ela pode procurar um mas lugar a gente onde acabou tem de um home falar que office. tem um paga problema mais. super sério pra empregos. Tá Não, difícil tem, arrumar emprego. não é verdade. Não tem. Tem Não é 7% verdade? de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover, eu tô te dando dado. Você tá pegando Sim. experiência pessoal. Mas aqui, não são todas as empresas que tem como fazer home office. Vamos lá, uma fábrica de tijolo, exemplo. Como é que o cara que faz o tijolo, que opera a máquina lá e faz... Eu não sei como é que faz um tijolo, mas como é que os caras que opera tudo... Como é que o cara vai fazer um home office? Não tem como. Como é que ele vai produzir um tijolo da casa dele? É impossível fazer isso, não dá. Sinto muito que você esteja vivendo, Não. mas colocando Pra como mim não é um realidade. problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim entendi. não é um problema, eu tô falando de um problema social. Eu A entendi. gente tem problema assim, aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego, Eu não é uma acredito coisa que sim. simples. Mas aí é o que a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. Uhum. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. Aham. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor pra companhia dele. Ele quer pagar bônus pra isso. Aham. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias Exato, dele por isso, exato. entendeu? Se Não, você não entrar- é verdade. Eu É que faço tô isso. são muitos, eu já trabalhei em 10 empresas. Não são todos os empresários, não são todas as empresas, mas alguns sim. É o que eu falei, cara, eu quero que os meus colaboradores, cara, que eles recebam comissão maior do que o salário deles. E eu já falei isso com eles, entendeu? E só cabe a eles, entendeu? Eu tenho 26 anos, Uhum. eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não tá procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada pra aquela vaga específica, É entendeu? porque você tá escolhendo demais, você tem que construir o Mas teu eu caminho, posso menina. escolher demais. Não eu, pode. Eu tô te falando, eu sou A tua contratada. vida permite porque você tem Sim, formas de porque eu tenho... viver. Não, porque eu não preciso trabalhar pra outra empresa. Eu posso empreender, mas pra ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, Isso aí você tem valores razão. Então por que ela não empreende? Por que ela falou, não tô procurando emprego, ótimo. Mas por que ela tá nesse debate então, cara? É só empreender, abre a sua empresa, que você vai ver como que é fácil ter uma empresa. específico, eu posso? Hoje eu faço isso, Olha eu o sou dado que eu vou te artista, dar. por Quanto exemplo. que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? Eu queria te perguntar isso. Chuta. Depende, aqui a gente tem um ponto, depende de quanto a empresa lucra mensalmente, né? Eu sei que tem muitas empresas, muitos empresários que eles retornam praticamente, sei lá, de 70%, 80%, 90% do seu lucro pessoal, né? Tirou do CNPJ e jogou pro CPF, eles devolvem pra empresa como reinvestimento, tá? Aí, na balança do quanto que o cara precisa pra viver, né? Pra mim, um número. Você disse pra mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que, na Quanto média, você fatura por mês? 500 milhões por ano? Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. Como é que não faz sentido? Ela não sabe fazer conta. 80 milhões por mês você paga de Não, 80 folha? milhões por ano. Por ano. Ah, ano. tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês, na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, Chuta depende o do número. negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Não sei te dizer. Chuta, Me pô. fala você que é um empreendedor, quero Tá saber bom, esse dado. eu vou te dar um dado, você vai Me ficar dá. chocado. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. 3 mil? Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar.
Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um ponto, eu vi a galera rindo, e aqui a gente tem um ponto muito, muito legal, que é caso pessoal meu, tá? Tô abrindo um livro aqui pra vocês, tá, galera? Da minha vida pessoal. De empresário, que eu nunca falei pra ninguém. Cara, a gente tem uma empresa que, mais de um ano, ela só fechou no vermelho. Ou seja, quanto que eu lucrei, quanto que eu coloquei de salário no meu bolso? R$0. É. E o que isso quer dizer? Se eu tivesse dependendo 100% do faturamento dessa empresa pra colocar comida na minha mesa pra sustentar minha família, cara, eu teria fechado a empresa assim, ó, muito rápido. Até porque eu não teria caixa pra sustentar ela, porque o fechar no vermelho, eu tinha que tirar do meu bolso pra poder terminar de pagar as contas. E o próprio negócio não se pagava sozinho. E não é porque o negócio é ruim, nem nada disso. É porque um novo negócio, ele tem uma média, né? Pra começar a dar certo, pra começar a dar retorno, de 20 a 30, 40 meses. Ou seja, pelo menos 2 anos para o negócio começar a retornar dinheiro, lucro no seu bolso. Então, assim, é difícil, mano. A turma acha que empreender é fácil, é só abrir um CNPJ, botar qualquer coisa e botar pra dentro, né? Assim não, rapaziada. Então, cara, vai ser CLT, velho. Lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano passado, quando? Ali, ó. Olha a datinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Dado de. De 9 de 10 de 2023. Não, é 2 anos já quase. Mas não vai me dar música agora? Obrigado, tá? Bem, irmão, vai dizer o nome? Não, Lucas. Prazer. Imagina, Lucas, você tomar risco, começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano pra ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não, mas assim, quando a gente entra Vale numa a pena, se empresa... der certo. Né? Se der errado, não vale. Pô, é o seu negócio, você tá construindo algo, mas quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 a 18 e Pelo você menos. não tem espaço pra mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 a 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto, você abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai e mostrar outra. seu talento, pô. Não é? Seu talento operacional ali. Mas é fazendo o que eu previsto. quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? E que você me entregue ali insights que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na Não, companhia? lógico Você tá me que gerando dinheiro. Você concorda comigo que eu vou querer que você me gere mais dinheiro? Claro. E aí eu vou te remunerar mais, senão você vai embora, né? Sim. Se você é talentoso. Então você desenvolve o seu talento através do trabalho, executando aquilo que você tá fazendo. E olha que maravilha. Em outro momento, você ia ter que ir pra uma pós-graduação, pra aprender essas coisas. Hoje você abre o chat GPT e fala assim, cara, o que tem de insight pra eu fazer uma análise melhor aqui? Ou talvez você nem faz, você usa o Manus, que é uma outra AI pra fazer essa análise pra você. Eu não tô nem aí como empreendedor, só quero pronto. Você me entregar o dado e falar assim, Thales, investe nesse negócio que eu tô te falando aqui, ó. Fiz a análise pra você, isso vai ser bom pro negócio. E é bom eu falar, parabéns, irmão. Continue fazendo isso. Daqui a pouco eu vou falar, cara, eu quero que você agora seja gerente, contrate outras pessoas, eu quero que mais pessoas façam o que você tá fazendo. Por quê? No final do dia, a função da empresa é gerar lucro. E eu preciso Caraca, de o cara pessoas ali que me é o ajudem a gerar Thomas lucro. Shelby, mano. Porque enquanto eu sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor, sou eu fazendo ali, dando um jeito. Pra eu crescer essa companhia, eu preciso de gente. Eu preciso de gente melhor do que eu tecnicamente. Se essas pessoas me dão dinheiro, eu quero remunerá-las, porque senão alguém vai contratar, pô. Né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil, tem um monte de gente tentando contratar. A minha empresa o tempo inteiro. As pessoas tentando contratar meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão embora. Eu vou ter o trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. É. Se supostamente todas as empresas fizessem isso, ia ser excelente. Sextou o dado do microempreendedor do Sebrae, só que o Sebrae... Não micro não, é a média do empreendedor brasileiro. É que o Sebrae, ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e pequeno empreendedor do Brasil. Mas ele tem um Eu sei que censo de todas as empresas Eu brasileiras, faço né? faculdade Sebrae. lá, Legal. no próprio Sebrae. Legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que tá no papel de quem tá executando o operacional, a gente faz o mínimo ali, por quê? Não importa, se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Irmão, o pior é quando tem deixa alguém eu te falar uma de parada, de nariz empinado verdade ali. aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque pra empresa, se você tá fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata. É o que eu disse pra vocês. Tem gente que se sustenta só em fazer o mínimo e trabalhar com o mínimo pra receber o mínimo. Quem faz mais, além do que é contratado, pode ter certeza que o empresário, ele tá olhando e ele vai buscar algum jeito de remunerar você melhor. Tá? Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando tava na tua cadeira, quando eu fui funcionário... E tem outra. Se você só faz o mínimo, porventura, um dia, abrir o seu próprio negócio, cara, você vai viver com o mínimo. Você nunca vai conseguir bater uma meta muito grande. Você nunca vai fazer sua empresa crescer muito. Você nunca vai se desenvolver muito. A sua mentalidade, ela vai ser voltada somente para o mínimo. Então, a sua meta vai ser, minha meta é só pagar os custos da loja aqui e tirar um salário mínimo pra mim. Você só vai fazer isso a vida inteira. Você nunca mais vai conseguir. Nunca mais é muito tempo, né? Mas vai ser muito difícil você conseguir mudar a sua mentalidade como empresário pra conquistar muito mais daquilo que você tá conquistando. Por quê? A vida inteira você só trabalhou fazendo o mínimo, querendo o mínimo. Então, por mais que você tá de CLT, cara, não trabalha fazendo o mínimo.
seu mínimo. Dá o seu máximo. Porque faz bem pra você dar o seu máximo, entendeu? Você treina o seu cérebro a performar bem em qualquer área da sua vida. Já fui funcionário algumas vezes na minha Hoje vida. não, hoje eu tô demitido. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11, meia-noite sem precisar. A turma saía às 7 horas da noite, trabalhando no Ortobon. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto. Eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11, meia-noite. Na época eu tava fazendo o e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pra empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá se enganando. Você não tá enganando tua empresa, não. Não tá enganando teu Eu patrão, não. entendi. Irmão. Não é o que eu faço, mas é algo que eu trouxe pra gente discutir. Tamo junto, moleque. Valeu. Tamo junto, meu brother. O terceiro tema é: a culpa da demissão é sua. Exato. Ó o Shelby, ó o Shelby. Bem pra cima. Tá bem vestido, hein, moleque? Estiloso. Tá estiloso. Qual que é a tua opinião sobre o tema, cara? Bom, eu não concordo com a situação, porque eu acho que muitas vezes o funcionário ele se dedica, se esforça, dá o máximo de si dentro da empresa, e muitas vezes quem é valorizado é quem menos trabalha, quem menos faz as coisas dentro da empresa. Ó, eu trabalhei numa empresa que eu cheguei cerca de um mês, por volta de um mês, e eu me dedicava ao máximo, cortava a placa de radiestesia, sabe? Eu não sei o que é radiestesia, De mas desenhos imagino de que é. radiestesia, Uma coisa pra plana, tá. tratamento de radiestesia. Tá. E me dedicava pra caramba, assim, de verdade, em todas as minhas funções, limpava o ambiente, e quem ficou foi a que menos fazia as coisas dentro da Cara que empresa. puxava saco, que conseguiu galgar o caminho Cara, dele. eu não sei se ela puxava saco. Vou te falar o que, mas... que acontece. Ou seja, você tá me dizendo cara, eu trabalhava muito bem, eu me esforçava, eu fazia mais do que era pedido. Sim. E eu não era reconhecido. Essencialmente é isso que você tá falando pra mim. Sim, mas é sempre assim. O que você tem Todas que as fazer? empresas Não, que é verdade. A minha não é assim. que eu já passei. A minha não é assim. Quem é bem gerido não é assim. Ué, quem sabe? Tem vaga aberta. Mas a verdade é, o que você tem que fazer no final do dia, quando você não tá se sentindo reconhecido, isso vale pra todos vocês, você tem que pedir demissão. Porque se você é um bom funcionário, se você faz mais do que é pedido, vai ter empreendedor sério que tem Mas uma como boa que a gente gestão. vai pedir demissão se a gente não tá precisando do dinheiro? Você vai procurar outro emprego. Você vai. Então, aí aqui, ó, tem um ponto. Eu não acho que você deveria pedir demissão de primeira. Acho que você deveria chegar no seu líder e conversar. Cara, então, é o seguinte, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo isso, tô fazendo assim. E, mano, dá nome aos bois, velho. É assim que funciona. É lei da selva, filho. É assim que funciona. Fulano tá fazendo nada, mano. Fulano fica lá encostado, fica mexendo no celular, fica batendo papo. Tá atrapalhando a minha performance, tá atrapalhando o crescimento da empresa. Porque se esse fulano estivesse fazendo o mesmo que eu estivesse fazendo, a gente estaria produzindo muito mais, o faturamento teria aumentado, e etc, etc. Joga a carta na mesa, mano. E daí o seu líder, ele vai começar a olhar e vai começar a observar e falar, realmente, o cara tá certo, ele tá trampando, tá fazendo o máximo dele e o outro aqui tá de corpo mole. Então, o líder vai tirar o do corpo mole e vai te manter. Se você não abre a boca pra falar, mano, o cara não adivinha. Ele não tá no seu pensamento, ele não sabe o que você tá pensando. Fala, mano. Tá insatisfeito com a parada? Fala. Por quê? Se você tá dando o seu melhor, você sabe que você tá dando o seu melhor e você não tá sendo reconhecido, fala. Porque daí o seu líder ele vai começar a reparar, entendeu? Mandar currículo. Emprego Você não vai surge buscar uma assim do agência. nada, não. A gente se dedica, a gente faz o máximo da empresa e quem fica geralmente é quem menos trabalha, Não cara. é verdade. De novo, você tá pegando uma experiência pessoal sua e Não foi só traçando uma isso como uma experiência, verdade. foram várias experiências na minha vida. E tem várias pessoas que já passaram pela mesma experiência sua, que não quer dizer que seja uma verdade, nem a maioria, certo? Então o que acontece é, quando você não tá se sentindo reconhecido, você tem uma escolha. O contrato de trabalho, ele é uma escolha. Você pode ou não ficar. Pô, mas beleza. Falou. Parabéns, hein, irmão? Valeu. Ih, ele voltou. Vamos ver o que ele vai falar agora. Tá, eu vou discordar de você novamente. Ele tá ali pra discordar, né, velho? Porque temos 20, eu sou um dos 28 desempregados aqui com aparência diferente. Cada um sua aparência. Não, ele não é o único, não. Esse mano aqui tem um cabelão platinado. Esses dois mano aqui tem um black power. Esse aqui tem até um pentezão bolado aqui. Essa moça aqui, ela tem o cabelo raspado e loiro. Essa aqui também tem o cabelo mais curtinho, né? O Thomas Shelby, né? Esse mano aqui já é mais das ruas. Temos um calvo aqui, né? Nada contra os calvos, mas temos um calvo. Tem uma moça aqui do cabelo vermelho, a outra aqui também. Não, você não tem aparência diferente, não. Assim, é diferente, mas não é o único. Eu fui demitido por causa da minha aparência. E foi dito Você isso. tomou esse feedback, você Foi. não aparenta Exato. bem? Não, depois de 10 meses, a Cíntia queria que eu cortasse o cabelo. Sendo que eu A Cíntia já lá. Aí, Cíntia, pô, demitiu o cara por causa do cabelo, mano. me ofereci pra cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. Certo. Aí você fala que posso mudar porque eu tenho um currículo? Não. Não, você pode cortar o cabelo. Eu ou posso pegar outro demitir. emprego. Não. Eu, quando eu entrei... É uma escolha, certo? Não. Você pode falar, não quero mexer no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Então vai. 10 meses depois, não. Se você tá ali fazendo uma entrevista, você me passa que eu vou mudar a aparência, beleza. Você sabe que ela não pode falar isso com você na entrevista, Eu sei né? disso. Juridicamente ela não pode falar. Não, na empresa. Ela pode, por exemplo, depois que o você tiver pediu, contratado, não. falar assim, cara, posso te dar uma sugestão? Ela pode não contratar. Existe um padrão aqui e tal. Você vai ouvir. Você quer pô, se adequar a esse padrão ou não, e você pode falar, não, eu não gosto me do meu enquadro, estilo, não, eu vou, respeito a não tua vou opinião. trabalhar naquele ambiente porque eu não sou. Perfeito, você vai para outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando isso. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre o que ela fez. Ela fez errado. Exatamente. Eu não faria assim. Se pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, pro meu ambiente não tem problema nenhum do teu cabelo, mas pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, eu não deveria te contratar.
Então já começa por aí. Exatamente, é Mas isso que eu penso. mas Mas vamos você lá. falou pra pessoa, tipo assim, vai procurar outro emprego. Não, óbvio. eu vou começar tudo de novo, vou bater em porta de outro lugar, Então corta o fazer cabelo. exame, etc. Não, eu nem pedi pra ir pra ela. Ela me ligou, entendeu? Mas então, você só tinha duas escolhas ali. Ou você, no caso que você tá me contando, né? Não, mas o meu, Ou eu que você corta o meu cabelo, emprego, você eu tava indo muito bem. Com meus clientes, eu tava indo muito bem. Então, eu tava fazendo meu trabalho muito bem. Eu entendo, mas aí você tem, sei lá, uma pessoa que era tua chefe, que ela que tinha a caneta e ela que ia tomar a decisão, ela te deu um feedback. Você pode ouvir e seguir na companhia ou não e arrumar outro emprego. Infelizmente, assim, eu acho que, mano, agiu errado. Primeiro, se ela acha que o cara não tava no padrão, não deveria ter contratado o cara. Segundo, ele deveria falar, mano, ué, mas quando você me contratou, não era um problema. Por que agora é um problema? Eu acho que foi paia. Demitir pela aparência é paia. Nada a ver. Principalmente se o cara performa bem, né, mano? Tudo Olá, bem? tudo bem? Como é que é seu ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, Uhum. porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Uhum. Eu trabalhei por Caraca, um sonho de trampar no banco. Diferenciado, mano. Sabia que as pessoas tinham sonho de trabalhar no banco. 13 anos dessa empresa. Me dei o máximo. Eu me cobrava, não precisava ninguém me cobrar. Eu mesmo me cobrava. Só que eu adoeci, tive burnout. E aí Olha o burnout aí, ó. O que eu falei pra vocês? O burnout. Mano, o burnout é uma parada séria, mano. Cara, eu não desejo ninguém ter burnout. Ninguém. eu tive que ficar afastado pelo INSS. Quando eu voltei, eles me desligaram. Olha, primeiro eu sinto muito você ter passado por isso, tá? E Paia. segundo que é o seguinte, a companhia, no final do dia, eu não acredito que ela tenha te desligado só porque você ficou afastado há um tempo. Mas é eu- porque meus os resultados teus eram atos sempre- no trabalho, Não. em algum momento, ele incomodou quem é Não o tinha teu como. gestor. Não tinha como, sabe por quê? Eu não Porque- posso julgar porque eu não conheço. Não, porque eu vou eu seguir o que você sempre- tá me dizendo. porque assim- Mas eu tô falando do lado de alguém Sim, que é gestor. mas Eu quando não vou gerir alguém que é Não, importante. eu Eu não vou entendo. demitir alguém que é importante pra mim. Mas Não faz quando sentido. eu voltei, eu sabia que eu estava na estabilidade e eu fiz de tudo pra me destacar justamente pra não ser desligada. Entendi. Então, assim, eu acho que foi uma injustiça, mano. porque Então eu... ela afastou pro burnout. Olha o perigo. Ela se afastou pro burnout, voltou já no 220. Blá, 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 sobrecarregou mais ainda, velho. Foi o meu sonho, eu fiz duas faculdades pra entrar. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno pra trabalhar. Quando eu trabalhei home office, eu não parava nem pra almoçar. E eu Errado. Mano, conselho, não estrague a sua saúde por conta da empresa. Obrigatoriamente, você precisa cuidar da sua saúde. Porque se você não cuida da sua saúde, mano, você vai parar de ir pro trabalho e vai ser demitido. É fato. Mas mais importante do que ser demitido, cara, se você não tem saúde, você não consegue fazer nada na sua vida. Então, não faz isso, mano. Almoço é obrigatório. fiquei doente de tanto trabalhar, não fiz marcha. o mínimo, que nem você falou. Sim. E aí, eu fui mandada embora. Acho que é o seguinte, a julgar pela informação que você tá me dando, eu concordo contigo. Foi injustiça mesmo. Injusto. É o que fizeram com você. Eu não sei qual foi os motivos que eventualmente eles te deram ou eventualmente eles usaram. Eu fiquei doente. E eu nem tô aqui pra defender a empresa Não, que te mas demitiu. Acho que eu tô aqui pra defender um tema Não, sim. que é apartado da experiência pessoal que cada um aqui viveu, que é a demissão é culpa do funcionário. Então, mas a culpa não foi minha. Com relação a porque eles esse mandaram embora. tema, eu concordo com você que a culpa não foi sua. Porque eu Tá? A trabalhei gente mais do que tá eu deveria. alinhado. A gente tá alinhado nisso aí, que foi um erro da companhia de ter te demitido, É legal ele falar, né? A gente tá alinhado. dado que o que você tá me dizendo, os fatos, é isso. Eu não teria demitido alguém nesse caso, tá? E, de novo, não estou aqui pra poder defender a companhia. Não sou advogado de companhia. Não, sim, só que assim, eu ouvi do meu gestor, quando eu voltei, que mesmo eu doente, eu tava assim, mesmo assim, com as dificuldades que eu estava, com as limitações que eu estava, que eu não poderia continuar, naquele cargo, porque nenhum gestor queria trabalhar comigo. Porque eu estava doente. De novo, não tô aqui pra defender a companhia. Entendi. Então, meio que a turma, os caras jogaram pra cima dela, tipo assim, pô, velho, como é que nós vamos trampar com ela com a cabeça ruim? Ela não vai trabalhar direito, né? Então, o cara ouviu a opinião errada do... Nossa, coitada da mulher. Aí Dados a os mulher fatos que se você tá me lascou. dando, realmente foi uma demissão injusta pra você, mas a vida é injusta, a gente sabe que é, né? A gente deveria buscar a justiça na nossa vida e a forma que você tem de fazer isso, você tem N formas, desde caminhos jurídicos ou até, cara, como você é uma boa funcionária que você falou e já tem experiência, com certeza você deveria conseguir se recolocar. Sinto muito, tá? Poxa, mas será que ela não conseguiu ou não consegue um trampo em outro banco, velho? Porque, pelo que ela contou aqui, ela tem muita expertise no que ela faz, mano. Ela entraria fácil em outro banco. Ó, voltou Você acha que em ela. todos os casos a culpa da demissão é do funcionário? Não. Por exemplo, o caso dela, dados os fatos que ela me deu, não é do funcionário. E você não demitiria alguém que ficou afastado por 6 meses, você falou? 6 meses. Sendo que você me falou que se o funcionário não tá dando lucro... É um bom funcionário, se ele sempre trabalhou bem, ele precisou se afastar por algo sério? Não.
ele não é útil. Pois é, mas no caso é o seguinte, se ela é uma pessoa que tá sempre em destaque, batendo as metas dela, e ela teve um problema de saúde, que ela se afastou, eu não quero perder essa pessoa. Eu quero que ela se recupere. Deixa eu lembrar de uma palavra que ela falou. Ela teve um burnout por conta do trabalho. Perfeito. Aí a gente já sabe que tem um problema ali. Seus funcionários, você tá acompanhando se seus funcionários têm problemas? Estou. Eles têm, inclusive, suporte psicológico pra isso. Exatamente. E acontece, tá? Eu já tive casos de burnout na minha companhia. Agora, o que a gente faz quando há caso de burnout é suportar aquelas pessoas, porque se ele tá ali, ele não foi demitido ainda, porque eu quero que essa pessoa trabalhe. Porque é um bom funcionário. Porque é um bom funcionário, porque entrega resultado pra companhia. Entendi. Eu não faço favor pra ninguém, tá? Eu só estou contratando as pessoas porque eu preciso das pessoas. Se eu não precisasse, eu não ia contratar. Empresa não é ONG, foi o que a gente começou a falar aqui. Eu mantenho uma pessoa no trabalho dela porque ela traz lucro pra companhia. Então, se eventualmente eu preciso que essa pessoa se afaste pra ela se recuperar, mas eu não consigo achar uma pessoa melhor que ela no mercado, eu quero que ela volte, eu quero que ela se recupere. E foi o conselho que eu dei pra moça que tava aqui agora. Eu falei, olha, sinto muito que isso aconteceu. Eu não sou advogado da empresa, não tô aqui pra poder defender a companhia. O que você tem que fazer, dado que você tá se tratando daqui a pouco, é procurar uma outra companhia, porque você tem experiência, você é batedora de meta, você é destaque. Você demite muitas pessoas hoje ou você faz esse acompanhamento? Eu demito muitas pessoas e também faço acompanhamento. Eu faço os dois. Quantas pessoas você demite? Opa, Me dá dados, você não é o homem dos dados. Sim, centenas de pessoas por ano. E Aí ela farpou ele, né? Você não é o cara dos dados, você não é o pica dos dados. Então fala aí. também contrato centenas de pessoas por ano. Centenas? Centenas. É isso aí. De novo, eu não sou ONG, eu não tô aqui pra fazer caridade, eu tô aqui pra fazer com que a companhia tenha mais resultado e que entregue valor pro meu cliente. Se a pessoa é essa pessoa, eu quero desenvolvê-la, eu quero que ela cresça na companhia, porque vai ser bom pra mim, pra minha companhia. Entende? Tá. A sua liderança tá alinhada com você? Super alinhada. É uma pergunta muito importante, porque as lideranças não estão alinhadas, elas não estão acompanhando se a pessoa tá dando resultado de verdade ou não. De novo, a liderança gente tá generalizando, isso não é verdade. Não, as lideranças, como se todas as lideranças. Algumas lideranças. Estamos num debate onde tem 28 pessoas que concordam com esse ponto e você é um empresário que conhece outros empresários que concordam com outros pontos. Sim, mas então a gente não tá tirando um dado do nada, a gente tá tirando um dado de experiências de cada um aqui. Só falta ela falar que é um dado do Sebrae, né? É uma experiência empírica, né? Então, tô pegando a minha experiência de vida. Mas aí a gente tem que ter uma definição pra isso, né? Não posso falar as lideranças não são alinhadas. Algumas lideranças não são alinhadas. Algumas, não são mudar. todas. Então concordamos nesse ponto. Essas precisam se preparar. Inclusive, minha companhia ajuda elas nisso. Para que eles sejam melhores líderes, para que as Olha o pitch de venda dele, cara. companhias sejam melhores geridas, para não perder pessoas boas, como provavelmente algumas das pessoas que estão aqui podem ser que sejam boas. Como a moça que estava aqui debatendo comigo, eventualmente é uma boa funcionária. Então. Estão alinhados. Ela vai voltar? Vai voltar lá. Voltou. Voltando na questão do burnout, eu não consigo mais me recolocar no mercado, justamente pelas sequelas que eu fiquei devido ao burnout. Ou seja, eu tenho sequelas psicológicas que me impossibilitam de trabalhar. Nossa. Eu tomo remédio, eu faço tratamentos, e eu perdi todos os benefícios da empresa de convênio, enfim, justamente pelo problema que eu tive. E hoje eu não consigo mais trabalhar. Eu já tentei passar por algumas entrevistas, já tentei ir em treinamentos, e eu comecei a passar mal. Justamente porque hoje eu tenho essa dificuldade. Veja, primeiro, como eu te disse, eu sinto muito. O burnout dela foi forte, hein, velho? Nu! E é isso, ficou com sequela, mano. Nossa. Que você esteja passando por isso. Eu imagino que deva ser muito duro você querer fazer alguma coisa e não conseguir. Você tem que procurar um caminho para que você consiga resolver isso. Eu não sou médico, eu não tenho profundidade para debater isso, eu não consigo. Eu sempre fiz o meu tratamento, só que faltou respaldo. Eu não tô falando que você não tá fazendo. Não, sim, mas E de novo, não sou advogado da empresa, tô aqui para defender eles. Mas faltou o respaldo da empresa. Quando o burnout, que agora tá mais, o pessoal conhece mais, agora ele tá mais em alta, infelizmente, as empresas, elas não colocavam pessoas qualificadas para nos ajudar, para nos entender o que tá acontecendo com essa pessoa, que nem a nossa amiga falou. Posso te dar um dado do negócio que acontece? Sim. Que eu vejo? E eu já passei por isso, tá? Tem pessoas que o caso é sério, como o seu, pelo que você tá me falando, parece sério mesmo e é grave, a pessoa realmente tem burnout. Agora, você reconhece, eu pelo menos sabia, de pessoas que inventam isso também? Então, as companhias, muitas vezes, eu já passei por isso. Opa, eu já passei por isso. As pessoas inventam. Quem vai querer tomar remédio tarja preta? Mas aí ela toma remédio. E quando não toma? Aí quando fala, eu tô burnoutado, eu não posso trabalhar. O psiquiatra, ele não... O psiquiatra identifica que, de fato, se a pessoa tem Se você tiver o laudo, tá falando. E quando o laudo vem negativo? Vai falar, não, mas eu tô. Não, mas aí... Aí é o transburnout, né? Ele se sente com burnout sem burnout. Mas aí você vai passar por uma perícia pelo Não é? Já viu esse caso? Não tem transburnout? Mas aí você vai passar por uma perícia. Você tem razão. O que eu tô dizendo é quando a perícia vem, o psiquiatra fala, não tem burnout. Não, mas eu me sinto com burnout. Então você é transburnoutista. Aí é outra situação. Mas eu tô falando assim, quando a pessoa vem, porque eu fiquei afastada pelo Não tô fazendo brincadeira com o teu caso, tá? Eu não conheço o teu caso. Tudo bem. Verdade, mano, verdade. Isso que ele falou é verdade. Tem gente... mano. Pessoas, né, mano? Pessoas. Você entendeu que eu não tô brincando com o seu caso, né? O quarto tema... Ele ficou todo preocupado por achar que ele tava zoando o caso dela. Mas não tava, né, mano? É só ter um neurônio funcionando pra pessoa entender que ele não tava zoando ela, né, mano? O mercado tá cheio de profissional mimado e sem resiliência. Eu não contrato gente woke na minha companhia. Quem quer debater? Eu não sei o que é gente woke. Vou pesquisar aqui. Bom, de acordo com a minha pesquisa aqui, parece que o woke é uma pessoa que tem alguma coisa que é muito ligada à política e consciência social, sei lá, alguma coisa assim. Beleza, vamos ver. Eu vou falar.
Vamos lá. Mimizento, Meu grande eu sei que debatedor. Qual é o teu Agora ponto sobre o tema, irmão? Eu discordo, vamos lá. Por Quais quê? são os benefícios da sua empresa pra você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário bem acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato com empreendedores do Brasil inteiro, ter acesso ao melhor programa de Eita! formação executiva do Brasil, tem bastante benefício. Toma. Na sua empresa, Na não minha fala dos empresa. empresários em geral. Não, Que o Mas benefício- não. Você perguntou da empresa dele. Você não falou do geral. E ele também não pode responder pelo geral. Ele pode responder da empresa dele. Ele não tá em todas as empresas pra saber os benefícios. Oxi. Você perguntou da minha. Tá, qual que é o benefício hoje? É o De Vale quem? Transporte? Depende da companhia. Não, porque Vale Transporte não Mas é... isso não é o tema do debate. Não, o tema do sim. debate é que o mercado tá cheio de profissionais sem resiliência. Ele tá querendo escolher. E ele quer muitos chegam ali e escolher. falam, mas qual que é a diversidade da companhia? O que a companhia tem a ver com isso? Só que o jovem aprendiz que quer aprender a trabalhar, ou a sua empresa vai pedir experiência no mercado. Mas não é isso o tema. E ele não tem experiência, pessoa. Você tem que dar esse espaço pra ele aprender. Eu tenho, mas por que eu tenho que dar? Ué, A empresa tem Ué. Que tem, ué. a obrigação de dar espaço pra como que alguém? a pessoa vai trabalhar se ela nunca trabalhou? Aí você quer experiência. Ela da vai pessoa ter que no galgar o primeiro caminho emprego. dela, irmão. Da mesma forma que o empreendedor, ele tem que galgar o Então, caminho dele. se ela pra tá fazer dar certo. estudando, ela pode escolher sim. Então, Mas ela pode escolher pra onde ela vai Ela e o pode valor que escolher, ela quer. o empreendedor não tem obrigação de aceitar. E ele também não tem a obrigação de aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Não, mas se liga, você que tá buscando um emprego, vamos colocar, você é o jovem empreendedor, você tá buscando um emprego. Eu não tenho obrigação nenhuma de contratar. Certo? Certo? Eu não sou ONG, eu não sou governo, eu sou Exatamente. empresa. Se você me E eu não provar... sou escravo pra você... Tipo, Mas ninguém tá falando que você é 12 escravo. horas. Ninguém tá falando que você é escravo. Exatamente. O ponto é, se você quer trabalhar na minha companhia, você tem que provar que você tem competência pra entrar lá. Exatamente. Um contrato de trabalho é um contrato livre, onde eu contrato quem eu quiser e você trabalha se você quiser. Exatamente. Você seria escravo se eu fosse te obrigasse a trabalhar lá. Então eu te boto numa fazenda e você fala, não quero trabalhar mais aqui. Eu trampo a porta, te prendo lá. Isso é escravidão, é crime. A Polícia Federal tem que cuidar disso. Não, aí A gente você tá coloca, falando aí disso, você né? coloca no contrato, vamos trabalhar de segunda a sexta, final de semana, hora extra, se quiser. Você vê que seu funcionário Se não você tá quiser te trabalhar pra produzindo isso, no beleza. final de semana porque não quer fazer hora extra, porque não é obrigado, aí você vai mandar ele embora. Ué, vamos deixar o pessoal que tá fazendo hora extra. Vamos lá, Tá se eu entendendo com a gente? preciso de hora extra e eu tenho um limitante ali pra poder pagar em pessoas, pra um gasto de pessoas, e eu tenho pessoas que querem fazer hora extra. E outras que não E de querem. repente outras que não querem, eu vou priorizar quem? Eles. E Claro. eu não, mas se você... Ele É óbvio, filho. É óbvio. Oxi, mas que pergunta óbvia. Exatamente, você tá demitindo pessoas porque não tá fazendo hora extra, é isso? Ué, se eu tenho que fazer uma escolha, qual é o problema? Eu tenho obrigação de manter pessoa que não tá fazendo hora extra se eu ela preciso de gente que faça hora extra? Eu acho que sim. Claro que não. Onde que a Claro lei que tem sim. essa obrigação? Então, mas por que você quer demitir a pessoa? Ué, se ela tá eu tenho produzindo? uma escolha, eu tenho 100 reais. 100 dinheiros pra pagar essas pessoas. E eu tenho gente aqui disposta a pegar esses 100 dinheiros aqui. E tem outra aqui que não quer. Eu vou ficar fazendo o que com ele na companhia? Ou eu preciso de mais força de trabalho. Essa pessoa fala, eu não quero fazer hora extra. Fala, beleza, tem alguém que quer? Quero. Obrigado, irmão, pelo tempo que você trabalhou. Aqui tá aqui seus direitos. Vem pra cá, você tá demitido, eu contrato outro. O que tem de errado nisso, pô? É um contrato livre de trabalho. Você fica se você quiser. E eu também fico com você se eu quiser. Certo? Não, e hora extra, assim, eu sei que é cansativo, eu sei que é desgastante, mas, mano, é mais dinheiro no seu bolso. É um benefício, né? Você trabalha mais, mas você também recebe mais. Se a empresa se transformar numa ONG, aí é outro caso. Mas não, eu preciso ter lucro, preciso ter resultado. Aí que entra a meritocracia. Quem trabalha mais se esforça mais e é tecnicamente Eu tô entrega demitido resultado. desse assunto. Jogou a toalha, né? Jogou a toalha, não conseguiu debater, né? Até porque ele fugiu do assunto. Valeu, mano. Poxa, a mulher foi, desistiu? O que é isso? Qual que é o seu nome? Desistiu. Vamos lá, Vitória, qual que é o teu ponto sobre o tema? Então, se você quer que a pessoa faça hora extra, por que você não contrata ela de segunda a sábado? Posso fazer isso também, mas é que o tema do debate nem é esse. A gente só entrou Pois é, não é isso. Ele fugiu totalmente do tema. ali, né? O tema do debate aqui é a gente tá com o mercado, com pessoas que, inclusive, tem até um termo pra isso, né? Nem, né? Que nem trabalham e procuram emprego. Não são todos. A gente não pode analisar tudo. Alguns não têm resiliência. Alguns entram com a cabeça que tá cheia de direitos, mas também não quer também jogar à luz das suas obrigações. Não quer Alguns cumprir os entram em deveres. companhia, por exemplo, e falam, aqui se não tiver home office, eu não quero trabalhar aqui, E tá você bom. acha que Então, a gente não tem que ter direitos? é claro que tem que ter direitos, mas qual momento que eu falei que não? É só que Você também falou tem que que ter a gente- obrigações, certo? Mas um funcionário que cumpre as suas obrigações, você acha que ele não tem que ter um direito? Claro que sim. No momento nenhum eu falei que não. A gente tá alinhado nesse tema. O ponto aqui que a gente tá Na real, não é nenhum funcionário que cumpre a obrigação. Todo funcionário tem direito. falando é, você tem funcionários que são mimizentos, que acham, mas agora eu tenho que ter café da manhã na companhia. Se a companhia puder pagar e for do interesse da companhia, ela vai botar. Se for bom pra companhia, ela vai botar. Aí o funcionário fala assim, não, eu tenho que ter direito de café da manhã. Desculpa, Então você não você tem tem que que ter, você tem ver que procurar algo que uma é- outra companhia que dá Até porque o café da manhã não é obrigatório, né? A empresa dá se quiser. Inclusive, na minha, eu dou. café da manhã. Você tem que ver algo que é bom pra companhia e pro funcionário, não só pra companhia. Todo empreendedor que é bom vai ver isso. Da manhã e da tarde, tá? Lá. Vem com o pai, vem com o pai. Café da manhã, café da tarde. De novo, não é obrigação, tá? Por que eu faço isso? Porque eu sei, mano, que é o momento que a pessoa tem de descanso. Justamente voltando ao burnout. Pra ela desligar a mente dela do trabalho. E o momento de descanso pra ela não ficar com a cabeça maluca.
Porque eu já passei por isso. Porque senão, o bom, eu tô falando o bom. Todo Então empreendedor não que é tem bom. Opa, tem. Na minha companhia é assim. Em vários dos clientes, eu tenho 55 Cara, mil é companhias. muito engraçado. As pessoas generalizam tudo, mano. Tipo, não existe, não existe. Lógico que existe, cara. Infelizmente, você não achou oportunidade boa. É isso. Como clientes, vários são assim. Por que acontece isso? Porque é do interesse da companhia manter as pessoas boas, motivadas e com o pacote certo. Senão alguém vai lá e vai tomar esse bom funcionário de mim. Acredite em mim, nenhum empreendedor quer perder gente boa. Se você for boa o suficiente, sempre vai ter um espaço para você na companhia. Então e quer dizer, o se eu entrar na empreendedor sua não vai querer te empresa perder. e um ano eu me destacar, eu vou se tornar sua sócia? Não necessariamente, mas já aconteceu. Já aconteceu em 6 meses se tornar sócio da minha companhia. Pode pesquisar meu nome na internet que você vai ver. Já aconteceu de pessoas trabalharem comigo e ganhar dezenas de milhões de reais Sem em investir sociedade. nada? Sem Só investir um real. investir o trabalho? O trabalho é tudo que eu preciso. Muitas vezes, hoje, na minha companhia, tudo que eu preciso é trabalho. Quem trabalha duro. Então, no caso, se eu entrar na sua empresa e daqui a um mês eu me esforçar bastante, você vai aumentar meu salário? Não necessariamente esforçar, entregar um resultado. Entregar o resultado que você precisa, você vai aumentar só o meu salário? Você vai aumentar teu total comp com bônus. Na minha companhia, por exemplo, metade é bônus, metade é salário. É bônus. É o que eu tô falando. Tipo, cara, as pessoas não entendem que bônus e meta é muito melhor do que salário. Cara, salário é o seu fixo, é o seu garantido. Mas o que vai te levar para outro nível é o que você recebe além do seu salário, entendeu? Então, tipo assim, ó, o salário é o fixo, paga as contas. Bônus, meta, tudo que você recebe por fora, realização de sonho e investimento, futuro. É assim que as pessoas têm que pensar. Então, metade do teu resultado é um variável em cima daquilo que você traz para a companhia. Isso é meritocracia, na veia. Quem entrega mais para a companhia ganha mais resultado. Mas eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço porque eu preciso ter um pacote desse para manter as melhores pessoas. Senão, o meu competidor vai roubar essas pessoas de lá, tá bom? E não só por isso. Porque quanto mais resultado, maior o faturamento. De novo, a empresa não é ONG, né, rapaziada? Qual que é a tua visão sobre o tema? Bom, é o seguinte, eu vou Ela falar voltou, de hein? acordo com o que eu Eu não concordo. Você tem que resgatar a ovelha. trabalhei, tá? De acordo com a minha visão. Certo. Eu trabalho com crianças, jovens e adolescentes, né? Tá bom. Uhum. E hoje nós temos uma geração totalmente diferente da sua geração e da minha geração. Aham. Considerados, entre aspas, e rotulados pela sociedade de mimados. Ou seja, não é que eles sejam mimados. Eles precisam estar preparados emocionalmente, né, socialmente também, para serem inseridos no mercado de trabalho, ainda mais como uma grande empresa como a sua, certo? Então, você rotulando esses jovens no mercado de trabalho como mimados, como você vai demonstrar a eles uma maturidade da tua empresa? Entendeu? Ó, eu tenho 400 funcionários. Nenhum é mimado, nenhum é woke, todo trabalha muito. Então a gente não pode falar que todos os jovens são assim. A gente pode falar que alguns são mimados. Os meus que trabalham comigo, a idade média da minha empresa é 26 anos. Não são assim. São super trabalhadores, são com muito propósito, adoram o Brasil, adoram produzir, gostam do que a gente faz, querem E crescer qual na o seu companhia. critério de avaliação em relação a esses jovens que você fala que são mimados, que não são contratados pela sua empresa? Qual o seu critério de avaliação? Eu resumiria em uma frase: aqueles que querem todos os direitos sem nenhum dever. E você Esse acha, não. e o Estatuto da Criança, onde entra na tua Eu empresa? nem conheço o Estatuto da Criança, eu não posso então- Mas ele não contrata criança, louca. Oxi, ele falou, não tem jovem aprendiz, não tem criança. debater Você isso. contrata pessoas... Eu não contrato criança, Então pô. você contrata jovens que estão Não, 26 anos não é jovem mais não, tá? 26 anos já é boi velho, barbado. Você tá com cabelo na cara. inseridos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, Eu não certo? conheço o Estatuto da Criança. Você pode, inclusive, me ensinar. Um jovem de 26 anos está no Não, Estatuto da Criança? eu tô falando da questão do jovem, de jovem Mas ele não tá falando de jovem, louca. aprendiz. Eu tô falando, não tô falando dessa idade que você tá falando, eu tô entrando no debate do jovem. Certo, mas eu tô falando da minha idade média, que é 26 anos. Tá, e por que Esse cara tá no você... Estatuto Não, tá, também. e por que... Não, tudo bem, Ah, tá. tirando o Estatuto. Tá bom. Por que você rotula eles de mimados? Qual? Você não falou Eu ainda posso te dar um qual ponto? o seu... O ponto é o seguinte, você falou o seguinte, esses jovens, eles precisam amadurecer, e aí Sim. talvez... Você acha que a empresa tem o... Calma, vamos lá. Aqui é o ponto muito importante. Eu vou dar o meu ponto antes dele falar pra ninguém falar que eu tô puxando sardinha pra ele. Cara, quem tem que educar a criança é pai e mãe. Não é nem escola. Escola ensina, pai e mãe educa. Se o maluco, né, se o cara ou a menina é mimado, é porque o pai e a mãe educou errado. Educou uma pessoa chata. De fato, mimado, mimizento. Quer tudo na mão, acha que é dono do mundo, acha que tudo vai cair no colo sem fazer nada, né? Não ensina desde pequeno o poder da meritocracia, o poder do trabalho. Isso pra mim é uma pessoa mimada. É um jovem mimado. Aquele que, ai, fiz 15 anos, papai me dá um celular, toma aqui, bebê, um telefone. Não, quer? Vai trabalhar, vai vender, sei lá, alguma coisa, vai aprender. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, então... De novo, eu já estive sentado nessa cadeira, então eu tô falando a minha experiência. Cara, a criança, ela tem que aprender, mano. Não, ai meu Deus, 10 anos de idade. Não, também não, né? Óbvio.
É obrigação de pai e mãe cuidar até sair de casa. Mas, cara, começou a ter interesse em querer coisa, comprar coisa, cara, ensina o poder do trabalho, ensina o poder da meritocracia. Não precisa sair pra rua pra vender nada. Cara, não, beleza, você quer comprar um celular? Ok. Vamos lá então, ó, você vai ajudar aqui nas paradas da casa, vai arrumar a casa, vai passar um pano, vai fazer uma comida, vai aprender a fazer uma parada aqui, e aí eu vou te pagar um valor. Você vai juntando, na hora que você juntar, você compra seu telefone, beleza? Beleza. Pronto, acabou. É isso. Cata o cocô do cachorro, né? Varre o quintal. É isso, mano. Bota a roupa pra lavar, pendura a roupa no varal. É isso que constrói uma pessoa, mano. Não é? Não, filhinho, pode deixar, a mamãe faz tudo. Não, amorzinho, vem cá, a mamãe vai te dar um celularzinho. Não, bebezinho, vem cá, papai vai te dar um carrinho porque você fez 18 anos. Para, filho. Oxi, meu Deus, tá criando um saco de batata, é? Dever de ajudar esses jovens a amadurecer? Com certeza, porque você é um empreendedor conhecido na mídia e eu acredito que por você ser conhecido, você deveria incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores como você e não Incentivar a se tornar empreendedor não é pegar pra criar. Não rotulá-los de mimados. Tá bom, peguei teu ponto. Número 1, se você conhece os meus conteúdos, você vê que sim, eu incentivo eles. E principalmente falando o seguinte, olha, não seja mimizento, construa a tua própria sorte. Eu construí a minha própria sorte. O que seria mimizento pra você? Vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a minha primeira companhia, que foi expandida para 35 países lá, a Easy Taxi, eu morava na favela do Santa Amaro, no Rio de Janeiro. Eu literalmente era um favelado. E eu saí de um favelado para construir uma empresa que vale R$1 bilhão. Então, eu poderia simplesmente falar assim, eu sou favelado, o mundo é injusto, os bilionários não deveriam existir, e eu ia ficar ali remoendo na inveja e no meu pequenismo. Tá ligado aí, né? Bilionários não deveriam investir. Eu não vou nem falar, porque vai que os malucos processam o pai, né? Eu nunca ia me desenvolver. Eu escolhi um outro caminho, de botar a cara, tomar risco, escolher entre almoçar e jantar pra construir a companhia. Você teve orientação, mas nada. esse jovem eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve. Eu não tive orientação. Mas ele acabou de falar que ele era da favela. Internet que esse jovem Agora, não teve. de novo, a empresa não é pai nem mãe. Quem tem que amadurecer a criança emocionalmente é o pai e mãe. Isso acontece, você sabe disso, E na se o primeira adolescente infância. não... Tá vendo, né? Eu falei que eu ia falar antes pra não falar que eu tô copiando a ideia do cara, né? Tem pai De nem 0 mãe. a 6 anos. Sim. Ele vai ter que dar um jeito. Eu fui criado também Que jeito? sem pai nem Se mãe. embasando na internet? Pode ser, pegando as referências certas. Foi o que eu fiz. Não quer dizer que vai dar certo pra todo mundo. Socorro. Mas é a única solução que eles têm. Não é a minha função ser pai e mãe de cara com 20 e poucos anos que chega na minha companhia. Isso aí depende deles. Assim, eu entendo o lado dela, porque é a área dela, né? Ela trabalha com esse negócio de criança e tal, que ela falou ali. Mas, cara, ele não é pai dos malucos. Ah, beleza, a criança não tem pai, não tem mãe. Ok, onde ela mora? Ah, mora no orfanato, então é obrigação do orfanato. Ah, ela mora com a avó, então é obrigação da avó. Ah, ela foi adotada, então é obrigação de quem adotou. Entendeu? Tipo, ah, nossa, meu Deus do céu, não tem pai, não tem mãe, mora sozinho. Mano, aí ele tem que buscar referência de quem ele admira. Ah, como é que o cara vai achar pessoas que ele admira? Cara, anda na rua, vai nos lugares, vai na mecânica, sei lá, troca ideia com os outros e pega o cara de referência e segue o caminho do cara, mano. É assim que funciona a vida. Meu irmão, vamos lá. Então, é o seguinte, primeiro que a gente parte do princípio que Jurei que esse cara não ia falar, mano. E toda hora ele levantava a mão, mas nunca levantava. no país como o Brasil, já é desleal de você Eu falar. discordo. Calma, deixa eu falar. Tá bom. Tudo bem, que você teve seu caso, você teve sua sorte. Você vai falar que eu sou uma sua exceção. Eu Não entendo. vou dizer que você é uma exceção. E sou mesmo. Eu sou uma exceção mas eu mesmo. não vou dizer isso. Minha conclusão é outra. Fala pra O que mim. você acha que tem mais? Profissionais com pouca resiliência ou empresários com pouca resiliência? Eu acho que profissionais com menos resiliência do que empresário, porque resiliência, ele é algo que se o empreendedor não tiver, ele nem consegue empreender. Porque no final do dia é o seguinte, eu acabei de te dar um dado do Sebrae e eu mostrei pra moça que tava aqui, que 70% dos empresários brasileiros, em média, vivem com 2 salários. Você concorda que viver com 2 salários é muito difícil? Tá, mas é um baita desafio. E ele vai ter que galgar esse caminho por anos, talvez até décadas, para poder sair dessa posição e crescer na tua companhia. Quantos empreendedores tem no Brasil? Você tem 22 milhões. 22 milhões. Agora vamos CNPJs. Qual Empreendedores que é o talvez mais. médio de cada um desses empreendedores? Quanto que é o médio de funcionários que tem em cada uma dessas empresas que são empreendedores? Pode puxar do Sebrae, eu não tenho esse número. Você tem 22 milhões de CNPJs. É que a maioria são empresas pequenas e pessoas que não têm... Esmagadora, tá? Desses 22 milhões, 11 milhões é MEI. Exato. Aí você tem os Agora, outros vamos lá. 11 milhões que Quantos desses 90% são pequenas empresas. Nem todos os empreendedores têm a mesma resiliência que um profissional tem. Porque muitas vezes tem profissional que engole sapo, que faz mais do que deve e não é reconhecido. Porque a gente parte da meritocracia porque nem todo mundo tem a mesma construção Você de sorte. tem razão. Isso que você tá falando não é uma mentira. Você tá Então a certo. gente tá Agora, o isso antes. empreendedor, se ele não for resiliente na base, ele nem empreende. Porque o negócio é o seguinte, você acorda sem saber como você vai pagar suas contas, bichão. Você vai lá e investe, eu tô usando o meu exemplo, eu invisto 80 milhões de reais só em salário, tá? O meu custo são centenas de milhões de reais por ano. Se a minha empresa tiver uma dor de barriga no ano e não performar, eu vou destruir patrimônio. Se eu destruir patrimônio por alguns anos, eu vou a zero, bichão. Eu vou pra favela. É esse risco que eu tomo o tempo inteiro. Mas aí, às vezes... Você imagina você correr um risco de, sei lá, tua empresa não bateu a meta. O empreendedor começa a falar assim, cara, não bateu a meta desse mês. O funcionário, ele recebe o salário igual. Agora, eu não recebo dividendo.
Foi o que eu falei, tá vendo aí, ó? Eu fiquei 1 ano tomando porrada, 1 ano, literalmente 1 ano, tomando prejuízo aí de 5 dígitos mês pra manter a empresa aberta, porque eu tenho um compromisso com os colaboradores. Eu preciso deles, eu tenho que manter a palavra. Só que a partir do momento que ficar inviável, tipo, nossa, já deu 2 anos, eu não tô tendo nem R$1 de lucro, a empresa não tá nem se pagando, não faz sentido continuar aberto, entendeu? Porque tem alguma coisa errada. Claro, a gente não quer fechar, a gente vai procurar o caminho certo pra fazer crescer. Mas se todos os caminhos que a gente tentar ir nada der certo, cara, não tem o que fazer a não ser fechar, infelizmente. Eu não tenho dinheiro na caixa. Ele tá trabalhando com resiliência, engolindo sapo, porque tá com salário atrasado. Se ele não recebe, ele tá trabalhando com um criminoso, porque ele deveria Salário atrasado aí já tá errado, né, mano? pagá-lo. Então, não, a gente não pode pegar as exceções do crime. A pessoa tá crime. com salário atrasado, mas ela tem a resiliência o suficiente pra engolir o sapo e ir lá fazer a função dela e trazer... Nisso a gente concorda. Mas não é engolir sapo, ela tá fazendo a função dela, ela foi contratada pra fazer aquilo. Engolir sapo, você tá engolindo a partir do momento que você não tá satisfeito no que você tá fazendo e você tá sendo maltratado e humilhado dentro do trampo. Aí é engolir sapo. Agora, se tá tudo correndo bem, se você tá trabalhando bem, tá tudo bem, mano, não é engolir sapo, você tá fazendo sua função. Mas o tema aqui é, a companhia não tem o dever de fazer o papel que o pai deveria ter feito, inclusive na primeira infância. Lógico. Eu não tenho que receber gente aqui e falar, vou te ensinar a ser maduro. Lógico. Eu não, irmão. Isso aí é seus pais que têm que ter feito, a tua família, você que deveria ter feito pra você, entendeu? Os profissionais são mimizentos e não têm resiliência. E não tem resiliência, e eu não contrato gente woke. Eu não vou vir com taxação de paradigma, de nada, mas é o seguinte, eu acredito que a resiliência, na minha visão, como profissional e como pessoa que lida com seres humanos, eu vejo, com os meus olhos, né? Não sei se é um dado, não tenho esse dado. Também, você também não mostrou que teve. Eu acredito que tem mais profissionais com resiliência do que empreendedores. A gente não pode afirmar isso. É porque talvez não dê nem como medir esse negócio. É a minha ótica. Mas esse não é nem o tema do debate. O tema do debate é assim, existe uma geração com muito pouca resiliência e que chega nas companhias querendo todos os direitos sem ter deveres. E aí o que acontece? É um fato, eu tô te falando uma visão como empreendedor e que eu vejo que isso acontece. E aí, vamos pegar o tema do home office, por exemplo. 2020, 2021, teve ali o tema do home office. A minha companhia, por exemplo, eu nunca permiti. Eu só permiti quando era lei, quando eu tinha as bandeiras. Acabou, eu falei, cara, home office aqui na minha companhia é sábado e domingo. Segunda a sexta você trabalha aqui. Fica quem quer. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Também. Acho que home office tem lugares que... Não, mas vamos lá. Tanto faz. O ponto é, fica na minha empresa quem quiser. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Eu não sou um escravista que tá ali com escravo. Você sai da empresa a hora que você quiser. Lógico. Esse é o meu tema que eu quero contratar gente assim. Só que às vezes o cara chega lá, segunda e sexta eu quero trabalhar de casa. Beleza, bichão, comigo não. Entendeu? Quem quer trabalhar de verdade mesmo, senta ali, trabalha e ganha dinheiro, meu. Nisso eu concordo com você, mas é a parte da resiliência. Tá vendo como é que a gente tá alinhado? Valeu. Tá alinhado. O quinto tema é demitir é te fazer um favor. Quem discorda? Vamos todo mundo. Depende, né? Na maioria das vezes não é. Mas pode ser que seja, né? Quem quiser. Vamos ver aqui. Por que você discorda? Porque há 11 meses atrás eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Porque muita gente também é demitida quando tá grávida. Porque eles acham que a gente não vai fazer o nosso trabalho perfeitamente como fazia antes de estar grávida. Isso é crime, pra começar, tá? Sim. Você não pode ser demitida grávida, você deveria procurar os seus direitos. Ponto número 1. Eu discordo que alguém possa demitir alguém grávida. Isso é uma falta de caráter imensa e falta de humanidade. Partindo desse princípio, quando você foi demitida desse trabalho, apesar de ter sido uma injustiça, acredite em mim, foi talvez a melhor coisa que poderia acontecer na tua vida pra você trabalhar pra alguém que de fato te dá o teu valor, pra você ter oportunidade de evoluir na tua vida, pra você ter oportunidade, eventualmente, digamos que você, por exemplo, pega a experiência que você tinha e você fala, agora eu vou empreender, ou agora eu vou trabalhar pra alguém que valoriza o que eu tô fazendo. Tudo bem, mas só que ninguém... Entendi o ponto dele aqui. Por mais que a demissão seja algo ruim, negativo, você tem que tentar extrair algo positivo desse fato ruim que aconteceu com você, né? Entendi o ponto dele. Só que aí também tem outro ponto. A maioria das pessoas não conseguem enxergar lado positivo em ambientes negativos. É muito difícil você conseguir fazer isso. É muito difícil. É um trabalho de mentalidade de anos, tá? Tá, tô grávida. Olha, eu contratei. Inclusive, ela é minha sócia hoje. Você, eu vou dar um dado pra você, tá? Eu contratei. É massa que tudo que eles falam, não, ninguém contrata. Ele fala, não, eu contratei. Não, ninguém faz isso. Eu faço. Não, ninguém dá café. Eu dou. Tudo ele a pessoa fala que não e ele fala, não, eu faço, pô, uai, tá maluco? Não é ninguém, eu faço. Eu sou, uai, tá me botando no meio do bolo aí sem eu querer? Tem uma mulher grávida de 6 meses como CFO da minha companhia, diretora financeira, e que hoje é a CEO da minha companhia. Você vai pro céu. Eu não vou pro céu, não. Vou te falar por que eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu sou bonzinho, não. Eu fiz isso pensando em mim. Sabe por que eu contratei essa mulher? Porque ela é a melhor que eu tinha pra vaga. Eu tinha plena confiança nela, porque ela era CEO da empresa anterior que a gente tava. Caso ela não tivesse um currículo bom, você contrataria? De jeito nenhum. Eu não sou homem. Acho que não. Eu não contrato ninguém, por favor. Nenhuma empresa contrata grávida se não tiver um resultado... Não é verdade que nenhuma, porque eu contratei. Eu já quebrei teu argumento. Você contratou por conta que ela tinha um currículo bom. Então não é nenhuma. Talvez a maioria não contrate. Pode ser. Eu não posso julgar esse ponto. Então, de 100%, você foi os únicos % que se salvou. Eu não sei se é verdade, mas eu só posso falar por mim. E eu concordo com você que é uma lástima que tenha pessoas sem éticas que demitam mulheres grávidas, tá? Agora, o tema aqui é o seguinte,
tirando a sua exceção e a minha, vamos colocar nós dois como exceção, vamos colocar uma mediana aqui. Quando uma pessoa é demitida, é um favor pra ela, eu vou explicar o meu racional. Porque você tá tomando o feedback mais sincero que o mercado pode te dar. Depende da situação que a pessoa esteja, sim, é um favor. Mas só que no meu caso não foi um favor, porque eu não consegui emprego em lugar nenhum. E eu combinei contigo que você é uma exceção e eu sou uma exceção. Eu coloquei a empresa na justiça e até hoje eu não recebi R$1. E eu sinto muito que você tenha passado por isso. E de novo, eu concordei que você é uma exceção e eu sou uma exceção pra contratar mulher grávida. Certo. Mas, na média, quando alguém é demitido, ele tá te dando um feedback falando, você não é o suficiente pra minha companhia. Melhore. Sinto muito, tá? O Shelby vai voltar, mano? Então, meu ponto é o seguinte. A voltou. pessoa demitir a outra é um favor. Eu acho que é mais fácil... Esse cara tem uma cara de motoboy, né, mano? Que esse cara que anda na rua de Harley Davidson. Se você dá um aviso prévio, ó, você não tá rendendo? Te dou aí 1 mês pra você começar a render. E provavelmente é o que vai acontecer, tá? É. Se o cara não fizer isso, no mínimo, ele é um gestor ruim. É claro. Porque, como eu te dei um dado, custa 5 vezes mais demitir. Sim, se ele não mas a fizer, gente você tá vê jogando muito dinheiro disso. fora. A gente vê muito disso, que o cara simplesmente, ó, você não tá rendendo, te manda embora. E olha que oportunidade, nesse debate, se ele me assistir... Eu fui demitido assim, tá? Da empresa de ônibus que eu trabalhava. Na verdade, não é porque eu não tava rendendo, é porque eu meio que bati boca com o gerente, um direito meu lá, e ele achou superior a mim, até porque ele era, né? E ele me deu-lhe a canetada. E é isso. Tem que segue. Aí nesse ponto, ó, foi a melhor coisa que ele fez pra mim. Entendeu? Porque eu saí de um cobrador de ônibus e graças a Deus eu consegui ficar milionário através da internet. Olha pra você ver. Como que são as pessoas que criam suas próprias oportunidades. Eu poderia ficar lamentando, nossa, meu Deus, fui mandado embora, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, mano, quer saber? Vou meter marcha e vou fazer meu bagulho. Pronto, é isso. Entendeu? Só que não foi do dia pra noite. Ele vai começar a falar assim, pô, um TG, que é considerado um bom gestor, tá me falando que eu deveria tentar desenvolver as pessoas. E eu só demiti se não der certo, porque custa muito tempo e dinheiro. A gente não vê isso, né? A gente não vê, não. É óbvio que vê. Na minha empresa você vê em várias companhias que são meus clientes. Sim, de mas novo, por que tem 55 tem tanta empresas gente reclamando de empresários? Porque acontece o seguinte, o cara é um número. O cara é um número. A gente pode substituir ele porque tem muita gente querendo emprego. Então, mas você pode substituir por alguém melhor, né? Porque pior ninguém substitui. Mas a questão é essa. Muitas vezes você acha que e se você é bom, por que eu vou te substituir? Então, muitas vezes você acha que o cara é bom. Posso te falar um negócio? Você falou assim, por que as pessoas têm uma visão ruim do empresário? Eu vou te dizer o porquê as pessoas têm uma visão ruim do empresário. Porque existe um sistema que explora a mim e a você. E esse sistema é uma casta superior de reis que vivem do seu trabalho e do meu. Eles querem que eu fique contra você e que você fique contra mim. Para que a gente esqueça que eles, por exemplo, só o presidente da República, nos últimos 3 anos, gastou 55 milhões de reais no cartão corporativo e 99% do gasto é sigiloso. A gente tá do mesmo lado, esse que é o meu ponto. Aqui ele entrou num pontinho delicado, né? Botou política no meio e ele tem razão, mano. E não é nem o atual, não. Pra mim é todos. Não faz ideia, quero nem saber, não. Político, mano. Você ficar dependendo de político pra mudar sua vida, tu tá lascado, tá? Que isso, lá ele quase sentou no colo um do outro, tô louco. Calma, gente. Ele foi? Vai. Você foi. Tirando na porrinha. Pra dissuar nesse debate, você visa lucro, certo? Claro. É o menino do Sebrae esse aqui. Obviamente. Pra puxar um pouco o saco do Sebrae, já que a gente falou dele. Tá bom. Só vou falar. Lá a gente aprende que existe o empresário e o empreendedor. Certo. O empresário, ele vê o lucro. O empreendedor... É a mesma coisa, não? Ele vê o impacto social. Você tá falando sério que o Sebrae te ensina isso? Ensina. Essa é uma definição etimologicamente errada, inclusive. Nem Você pode procurar isso no dicionário, que não é isso. Não, então, lógico que é não é. É a mesma coisa, mano. É um princípio onde a gente... É uma visão, sabe? É mais algo que você coloca ali... Você tem certeza que o Sebrae te ensinou isso? Porque esse negócio tá gravado. É uma visão. É uma interpretação tua. Não, é uma visão. Porque é um absurdo esse negócio. Não tem diferença entre empreendedor e empresário, galera. É uma parada. Volta ao tema e você gera uma demissão. Tipo assim, qual que é a sua profissão? Sou empresário. Qual que é a sua profissão? Sou empreendedor. Mano, qual que é a diferença de um pro outro? Empreendedor empreende, empresário faz o quê? Abre empresa. E abre empresa é o quê? Empreender. Oxi. Assim, eu posso estar errado, né, mano? Não sou dono da verdade, mas é o que eu entendo. Não, acho que é a mesma tem coisa. Que ter um motivo. Quando não se tem um motivo, você tá errando. Agora, quando você tem um motivo, você tá acertando. Você tem que passar esse feedback. É claro, se você passa o feedback, eu concordo com o tema. E se de você novo, não passa, eu nego. Todo mundo que foi demitido... Não todo mundo. A grande maioria das pessoas que foram demitidas... Quase que ele caiu na própria armadilha dele, hein? Tirando as injustiças, como a moça que foi demitida grávida, tá? Ela foi demitida porque, na visão do empreendedor ou do gestor que a demitiu, ele não produzia o suficiente pra poder ficar naquela cadeia. Porque no final das contas, você chegou e me perguntou, você visa o lucro? Eu falei, claro, qual que é a conta que eu vou fazer? Qual que é o retorno sobre o capital investido? Digamos que você me custa 100 mil reais por ano. Cara, eu espero ter um retorno maior do que eu tô te pagando, senão eu sou uma ONG, certo? Se eu acho que você não vai me dar esse retorno, eu vou te demitir e contratar alguém que me dá esse retorno, porque eu tenho 100 mil reais por ano pra poder investir naquela cadeira. Você acha que é errado eu fazer isso? Sinceramente, você acha que é errado? Bom,
Você tá sendo filmado. Se a pessoa não entrega, você tá sendo filmado. Precisa lembrar 1000 vezes. Você acha que é errado, eu demitir alguém e contratar alguém melhor? Não, com certeza não. No então seu papel eu faria isso. Só que o problema Você faria a mesma coisa se fosse empreendedor. Com certeza, mas não acontece isso no mercado. Não é verdade. Disso. Não é verdade. Vou dar um exemplo próprio aí pra gerar um pouco até de crítica. Ele falar do Sebrae de novo. Tá. Eu trabalhava em uma empresa que era um clube de negócios, a gente recebia empresários como você. Tá. Eu fui demitido porque atrasaram os meus pagamentos e, inclusive, as minhas comissões. Eu mandei um e-mail cobrando. Foi por isso que eu fui demitido. Você foi vítima de uma injustiça. Um dia antes da festa da firma que eu queria encher a cara. Você foi vítima de uma injustiça, irmão, mas a gente não pode generalizar exceções. Tal qual eu sou uma exceção por ter contratado uma mulher grávida. Pelo menos ele foi sincero, né? Pô, queria ir na festa, mano, encher a cara, os caras me mandaram embora. Pelo menos você não brigou na festa, né? Eu não posso generalizar, falar que todo empreendedor contrata mulher grávida, entendeu? A gente não pode pegar uma exceção, colocar como regra e criar uma verdade e ficar nessa dicotomia entre nós contra eles. De novo, a gente tem que lembrar que o inimigo é o sistema, irmão. Eles que estão se fudendo por nós. Por isso que eu lembrei do impacto social. O seu papel como empreendedor, você atinge muitas pessoas, você gera muito emprego. Você tem que exaltar sua comunidade. E o papel do empresário? Perfeito. E outra coisa, a nossa sinergia, a sinergia entre o homem e a mulher, a sinergia entre o empreendedor e o funcionário, historicamente é isso que construiu o mundo, sempre foi. Só que agora o sistema tenta colocar um contra o outro, homem contra a mulher. A outra tá com a mão até cansada, né? Empreendedor contra empresário, isso não existe, gente. Isso aí é um equilíbrio de sinergia. Eu preciso de você, você precisa de mim. É só a gente não esquecer que tem uma turma ali querendo manipular isso pra que a gente fique brigando entre a gente e esqueça o que eles estão fazendo. Isso é verdade. Tamo junto, irmão. Valeu. Esse moleque aqui parece ser cabeça, né, mano? Ixi, aqui vai dar briga, hein? Briga da cadeira. Vamos ver quem vai sentar. Ele gosta da confusão, meu irmão. Bate aqui. Que tal aqui entre 28 pessoas que já foi injusta no trabalho, falir a sua empresa? Ou a empresa do empresário? Não vai falir, porque eu só vou contratar se tiver valor pra entregar pra Não. Ai, credo. Ó, Tramontina. Mas empresas também falem. Então, claro. exatamente. Hoje é um favor demitir uma pessoa. Mas perfeito. Aquelas pessoas falir aquela empresa. Foi um favor? Claro se ela foi que não. tão injusta, 28 pessoas. Mas que lógica é essa? O que tem uma coisa tem a ver com a outra? Porque o número de pessoas que são injustas no trabalho. Explica teu ponto, vai. Também não tô entendendo ainda, não. Calma aí, meu príncipe. Vai. Entendi teu ponto. Número de pessoas hoje que são demitidas injusta. Tá bom. Qual é o número? Não sei. Hoje tem 28 pessoas na sua frente. Beleza. Hoje. Aí eu não estou julgando o mérito se foi justamente ou injustamente demitida. É que a gente Você tá falando que, cara, demissão da empresa. é um favor. Exatamente. E aí o que eu estou dizendo aqui no tema é o seguinte: se eu demito alguém, eu vou falar por mim. Sim. Ah, entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que se a gente falir sua empresa, se é um favor pra você. Tá, beleza, entendi. Demitindo alguém, tá me custando 5 vezes mais demitir essa pessoa, vai me custar um baita tempo eu recontratar e falar, cara, melhore. Foi. E ninguém respondeu nada aqui, né? Thomas Shelby do debate. É isso aí. Pô, moleque bem vestido, mano. Isso é estiloso, mano. Oh, valeu, obrigado. Vai, Pick Blind, fala pra mim, qual que é o teu tema, qual é a tua visão sobre isso? Bom, você falou sobre meritocracia, resiliência Exato. e também demissão injusta. Eu queria saber de você, qual a sua visão com relação às más lideranças que acontecem hoje em dia nas empresas? Porque eu vejo que muitas empresas hoje em dia têm uma má liderança. Claro que tem. Você tem razão. A gente, muitas vezes, é demitido injustamente por não ter resiliência, justamente por conta da má liderança dentro das empresas. Não só isso. Isso é um grande O que problema. acontece é o seguinte, as pessoas geralmente não abandonam a empresa. Ela abandona seus líderes. Rachando a vida E aí aqui. a gente tá convergindo nisso. É preciso ter um desenvolvimento melhor do sistema de gestão da companhia dos líderes. A minha empresa faz isso, o G4 faz isso. A gente forma lideranças, a gente forma empreendedores Mas melhores de para que eles funcionários que já possam... estão lá dentro. Perfeito, mas a gente faz isso. A gente forma essas pessoas para que eles possam crescer a companhia, ter mais lucro e gerar mais empregos. Porque eu já vi empresas que colocam uma placa na porta dizendo assim, eu preciso de um líder, eu preciso de um gerente. Não tem a capacidade de formar uma pessoa que tá lá dentro. Porque a gestão é ruim. Trabalha lá dentro, A gente só não pode generalizar. Porque o ponto é o seguinte, eu tenho 55 mil clientes que geraram 756 mil empregos nos últimos 6 anos. Eles estão de parabéns. Isso é construir Brasil, certo? E como que você fica em cima da liderança pra tomar conta disso? O meu processo de gestão é formar pessoas que têm eu não quero falar framework, né? Que tem um modelo de pensar parecido com o meu e que executa o nosso plano com um sistema. O que quer dizer? Ele não tem que ficar improvisando. Porque o problema da companhia da gestão, quando que gera uma demissão injusta, por exemplo, né? Como aconteceu da menina que tá grávida. Isso aí é uma pessoa que tá completamente perdida. Inclusive, ela arrumou um problema jurídico gigante pra ela. Não só moral, como jurídico. Então, mas o tema do debate, só pra gente não fugir, quando uma pessoa demitida é um favor, então quando você foi demitido, pode ser, por exemplo, digamos que foi uma demissão injusta que você me disse que você era um cara que trabalhava muito bem, tá? Sim. Você tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa melhor. E como você trabalha muito bem, se você achar um bom líder, ele vai te dar uma oportunidade de se desenvolver. Exato. E aí, Tá quem vendo? sabe você... É o que eu falei, você conseguir enxergar o lado positivo naquela situação negativa, aquela situação ruim que você tá. E no momento as pessoas não conseguem enxergar. É difícil enxergar isso. não vai ser um líder mas e muitas aí, vezes, eventualmente, você a pode outra ser justo empresa com outra que você pessoa. vai entrar, eles olham pra sua CLT ou pra aquilo que
pro seu currículo e fala assim, mas você ficou pouco tempo aqui, então eu não vou te contratar. Esse é um cuidado que você... Da liderança, nem olha, é esse é um cuidado que você tem que ter, e todo mundo que tá me assistindo aqui tem que ter mesmo. Nós olhamos, sim, quanto tempo as pessoas ficam na empresa. E isso é um problema geracional. Eles tendem a ficar pouco tempo. Então, o pessoal fica pulando de emprego. Quem fica mudando de emprego todo ano se queima no mercado. E aí vai criando uma barreira. Mas nem sempre é culpa da pessoa. Às vezes é culpa da liderança, da má liderança dessas empresas. Pode ser que sim. Só que a gente não pode generalizar. Tamo junto, cara. Valeu. Acho que vai ser bom debater com você, porque você trabalhou em RH. Sim. Qual que é a tua visão sobre o tema? Então, Ele vai mandar todo mundo embora aqui. Tchau. Eu fui auxiliar de RH, na verdade. Comecei e fui demitido injustamente também. Foi uma parte bem complicada na empresa que eu trabalhei. Eu fui tomando conta tanto da parte de RH quanto da parte administrativa. Certo. Então foi bem complicado no começo, porque eu era para ser auxiliar, a menina foi demitida porque ela não fazia bem o trabalho dela. E eu não fui visto como uma pessoa que poderia ser desenvolvida lá. O meu próprio chefe chegou para mim e falou que eu não tinha a formação adequada para estar operando o cargo. Olha que oportunidade. Você tomou esse feedback, agora você pode ir buscar a formação e de repente tentar um outro emprego. Não foi lá um feedback. Porque eles poderiam ter contratado alguém para ser a cabeça do RH e ter continuado comigo lá como um auxiliar de RH. E provavelmente é o que eles fizeram. Eles se demitiram outras pessoas e pegaram alguém mais experiente pra cadeira. E de novo, assim, daí, esse é o jogo. O meu emprego foi pro ralo, sendo que e é uma pena que você perdeu isso. E de novo, é a pena que você perdeu esse emprego, mas talvez foi uma oportunidade para que você agora consiga um melhor, para que você se desenvolva. Eu posso até conseguir um melhor. E provavelmente vai se você se desenvolver. Não necessariamente. De novo, desemprego no Brasil é 7. Viu o que ele falou? Vai demorar muito tempo. Cara, as pessoas são muito imediatistas, cara. Eu sei que é ruim, mas, cara, você tem que tentar tirar o lado positivo da parada e fazer por onde, mano? Mudar a sua vida. 1% só, cara. Tem muito emprego por aí. O que tá faltando é gente qualificada querendo trabalhar duro e trabalhar de verdade. Mas tem pessoas qualificadas. Eu acho que eu sou uma pessoa qualificada. Perfeito. Então você tem que procurar uma agência de recolocação, você tem que mandar bastante currículo. Cara, eu já tive no teu papel, tá? Eu já tive no teu papel. Eu já fui CLT. Sabe o que eu fazia quando eu queria arrumar emprego? Porque eu não tenho faculdade, tá? Eu comecei faculdade, mas eu também não. Eu não tinha dinheiro pra continuar. Eu nem comecei, parei de estudar no segundo ano do ensino médio. Comecei a empreender e aí larguei a faculdade. Quando as coisas deram errado e deram, eu já fali algumas vezes, eu ficava tentando conseguir emprego. E aí era isso, eu não conseguia emprego. Eu mandava 100, 200 currículos, fazia entrevista o tempo inteiro, chegava no fim da entrevista e falava, qual que é a sua formação? Aí eu não tenho formação, não me contratava. E sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu criei meu emprego. Mais um ponto que... É isso. É o que eu falei, pô. Eu criei meu emprego. Você acabou de falar que era a questão de... Não fique esperando a oportunidade certa. Cria a sua oportunidade, cara. Melhor coisa que você faz. Essa dinâmica com as pessoas ao seu redor e tudo mais, você não deu oportunidade para algumas pessoas seguir nessa carreira. Eu não dei? Não você, exatamente. Eu dou todas as oportunidades para quem é bom. Eu só não dou oportunidade para quem é ruim. E a gente não pode falar os empresários. De novo, acho que o que a gente pode aprender desse debate aqui é que não dá para generalizar as coisas. Né? A gente tem que colocar os nomes certos para as coisas. O fato é, alguém que foi demitido, ela tomou um feedback. Foi injusto ou injusto é outra discussão, mas ela tomou um feedback. No mínimo não fica nessa empresa que ela é ruim, que a gestão é ruim, não tem um líder que vai te desenvolver. Vai para um lugar onde você pode se desenvolver. Cara, algumas pessoas não falaram, né? Essa moça aqui, esses 5 aqui, ó, não falou nada. Esses 2 mano aqui também. Daqui ninguém falou nada, ó. Dessa fileira aqui, ó, ninguém falou nada. Só essa menina, o Shelby. Essa moça aqui também não, essa aqui não, o Calvo também não. Pô, por que a turma não foi, né, mano? Bom, posso só fazer uma fala pra turma? Turma, primeiro, assim, pra mim é um prazer imenso estar debatendo com vocês aqui e meu objetivo quando eu aceitei esse debate e vim pra cá é poder mostrar pro Brasil, e eu tenho certeza que vão ter milhões de pessoas que vão assistir a gente, que as pessoas podem divergir com respeito, elas podem debater e precisam, que é isso que a gente precisa no Brasil hoje. Que hoje, na verdade, o que acontece é que ninguém quer debater mais. Hoje eu começo a falar alguma coisa, você é fascista. O outro começa a falar, é esquerdista. Então não tem um respeito no debate. E vocês viram que em vários momentos a gente convergiu. Do meu lado, do lado de vocês. É porque a real é o seguinte, quem tem ética, quem tem valores, o fim é o mesmo. A gente quer a mesma coisa. A gente quer que todo mundo tenha oportunidade, a gente quer que todo mundo tenha emprego, a gente quer que todo mundo tenha uma família estruturada, a gente quer que todo mundo tenha alimento em casa, a gente quer que todo mundo tenha oportunidade de crescer na vida. Os meios que a gente pode discordar. Vocês acham que é por outros meios, muitas vezes eu acho que é por outros meios, e tem vezes que a gente converge, inclusive. Então, assim, o meu conselho que eu tenho pra vocês, e pra quem tá nos assistindo aqui, é não caiam na armadilha do nós contra eles. Essa é uma armadilha retórica antiga, fruto do iluminismo, e que eles querem que a gente acredita que eles são os iluminados, né? E nós aqui temos que ficar brigando um contra os outros e esquece do que eles estão fazendo lá como sistema. De novo, o inimigo é o sistema, o inimigo não é o empresário, o inimigo não é o trabalhador, é a simbiose entre o empresário e o trabalhador, é a parceria entre o empresário e o trabalhador que constitui o Brasil. Não são eles. Na verdade, eles vivem do provento dos nossos trabalhos, beleza? É isso mesmo, velho. Tipo, o governo ele só funciona porque a gente funciona, mano. Se todo mundo parar, o governo não funciona. O governo não tem o que fazer, o governo. Porque o governo é movimentado pelo imposto que a gente paga. Cara, vídeo muito bom.
Gostei demais. Minha opinião, eu acho que as pessoas deveriam desenvolver mais a mentalidade delas. Eu acho que todo mundo, tanto CLT quanto empresário, cara, todo mundo deveria ter uma mentalidade de que o negócio que ela trabalha é o seu próprio negócio. Você é contratado de qualquer empresa, independente de empresa que seja. Cara, pode ser uma empresa que vende cueca e calcinha ou uma multinacional. Cara, todas as pessoas deveriam trabalhar com a mentalidade de que aquela empresa é dela também. Por mais que você não esteja, na verdade, sendo valorizado da forma que você acha que você deveria ser valorizado, cara, dê o seu máximo. Se você tá vendo que não tá legal, mano, sai, vai procurar quem te dá valor, né? Mas sempre trabalhe pensando que aquele negócio é seu negócio. Porque, pode ter certeza, se a empresa falir, você vai ficar sem trabalho. E se a empresa estiver bem e você entregando o seu melhor, você vai continuar lá. E, mano, o meu conselho é empreendam. Empreendam, não fiquem dependendo somente da CLT. Empreenda. Se você tem uma faísquinha de vontade de empreender em qualquer coisa, faça, empreenda, aguenta o rojão, porque lá na frente a conta fecha e vale muito a pena, tá? Quero que vocês comentem bastante aí nesse vídeo o que vocês acharam, qual que é o ponto de vocês. Se quiser ir pausando o vídeo aí, comentar, eu acho que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, marca um minutinho aí, que a gente vai trocar uma ideia nos comentários também, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Falei muita coisa do meu off, que eu nunca falei pra ninguém. Eu falei pra vocês nesse vídeo aqui, então é isso, mano. Se inscreve aí no canal, dá uma olhada nesses outros vídeos aqui que eu reagi também. Então indo nessa, um beijo, fica com Deus. Quero ver todo mundo próspero, hein, rapaziada? Quero ver todo mundo vencendo na vida. Tamo junto. Fui!